Bem-vindos a mais um episódio do Acredicast, nessa segunda temporada, que eu vou falar mesmo, só mulheres incríveis inaugurando essa segunda temporada, mulherada empoderada, maravilhosa, que a gente puxa o saco mesmo, mas porque a gente admira. E a convidada de hoje... Ai, desculpa, gente. Desculpa, Globo. Desculpa, Globo. Desculpa, Globo. Aliás, obrigada, Globo, por liberar aqui pro Acredicast. Hoje a gente vai bater um papo muito gostoso com a Tabata, então não esqueçam de compartilhar, de curtir, manda para todo mundo. E, Tabata, se apresenta pro pessoal. É difícil até de definir a Tabata, né? Não, porque é multifacetas, né? A gente tava falando agora mesmo, né? Tudo que você já fez ao longo do tempo. Então... Acho que pergunta é o que você não fez ao longo do tempo. Minha gente, eu tenho 42 anos, né? Tamo junto, tá tudo certo. Gente, pra onde eu tenho que olhar? Pra cá, nós. pra cá, Agora pra só cá? pra nós. É só bate-papo, é só... Fique... Beleza. Esqueça, né? A galera. Como a gente apresenta a Tabata? Conta aí. Eu acho que vocês podem... Quem é a Tabata? Se perguntar pra você quem é a Tabata. É a Tabata, né? Gente, porque a gente tem que definir sempre, né? Perfeito. Eu acho que eu sou a mãe do Francisco. Mãe é muito mãe, Eu sou a filha da Eliane, eu sou a esposa do Marcinho, eu sou amiga do Felipe, da Natália, eu sou atriz, consultora de inclusão, sou mulher, sou tantas coisas, gente. Não é? Muitas coisas. Uma referência pra muita gente, né, Tabatinha? Ô, Felipe, imagina. Não imagina. Que é isso, quase nada. A história da Tabata é muito antiga, né, Tabata? Não muito antiga, óbvio, né? Mas dessa parte de ativismo mesmo, eu acho um pouco, né? De tudo, assim, de luta, de representação, enfim. É que desde muito nova sempre foi muito presente, né, em todo esse contexto. Assim, você sempre marcou sua presença, agiu, falou, deu voz. Eu acho que é por isso que uma das coisas que fazem a gente tê-la como um exemplo, um ícone, é isso. Você sempre foi muito ativa nisso tudo, né? Nesse contexto. Eu acho que... portas que a gente vai falar ao longo, assim. Mas quando é de portas que a Tabata abriu, né? Assim, pra outras pessoas virem, é absurdo, assim, né? Eu acho que eu sou movida por um inconformismo, né? De não aceitar as coisas como elas estão hoje. Então, imagina, eu me tornei uma pessoa com deficiência com 20 anos. Eu tô com 42, faz 22 anos. Tenho mais tempo de cadeira hoje do que de andante, mais tempo como cadeirante. E com 20 anos, o fato de eu não me ver representada nas revistas, na TV, nas séries. Imagina, fui adolescente nos anos 90. Eu assistia Barrados no Baile, Melrose. Tinha gente com deficiência? Não. Referência zero, Tinha né? gente negra? Não. Internet? Não tinha internet, gente. Era revista. Revista Capricho, Atrevida, Querida. Tinha gente com deficiência? Não. Então, tudo que a gente... É como se tudo que a gente visse fosse o bonito, o adequado, o correto. O padrão, né? E tudo que não estivesse lá fosse o feio, o inadequado, o incorreto. E aí eu pensava, será que eu sou inadequada? Porque feia eu nunca me achei, porque eu não tenho esse negócio de problema de autoestima. A gente assim, mas o que já é meio caminho andado para uma mulher de 20 anos, né? Porque normalmente uma menina não de 20 anos, né, Tabata? Vamos pensar bem, sério, com 20 normalmente, anos... meninas, mulheres de 20 anos não têm essa facilidade, essa coisa com a própria autoestima. Não é uma realidade, né? É porque eu sou filha da Eliane, né, mãe? Minha mãe é foda. Minha mãe, muito porreta. Mãe, que saudade. E você sempre foi assim? Pessoa com essa luz positiva? É sério? Você sempre teve isso ou não? Porque, né, foi um acidente seu? Você sofreu Foi um acidente de carro. Eu tava no banco de trás, sem cinto. Num Ford Ka, pequeniníssimo. Eu no meu 1,74 m de altura. O carro acoplando na pista, rodopiou, caiu na ribanceira e eu quebrei a coluna. Acordada o tempo todo, os dois na frente, a menina e o menino. A menina que estava do meu lado desmaiou, bateu a cabeça, teve um traumatismo craniano leve. E os dois da frente só ficaram com a marca do cinto e eu tive lesão medular, nível T12, L1, L2. Meus amigos me tiraram do carro de qualquer jeito, achou que ia explodir, mas não explodiu. E aí, consequentemente, isso prejudicou ainda mais a lesão, né? Porque mexer, não pode mexer, né? Sim. E tinha quebrado a coluna. Sim. E eu fui socorrida no interior de São Paulo, não tinha plano de saúde, apesar de já trabalhar, eu trabalhava desde os 15 anos. Mas é isso, eu trabalhava em loja
de shopping. E isso é um grande exercício para desinibição. Eu atendia cliente, eu falava com o público, e o público era um público adolescente. Eu trabalhei na Handbook, que agora chama HBF. Então, comecei aos 15 anos era lá. A marca da nossa adolescência, assim, né? Aí eu fui subgerente com 17 anos, e com 19 anos eu era a gerente mais nova da rede. Olha só. Aí vem a vida e fala, E então, capota. não é por aqui não, calma aí. Temos 2 capotadores Calma, aqui, né? Vem a vida e capota, E fala, literalmente. calma, né? E como foi esse processo todo, assim, do acidente da Tabata, que era uma menina lá atrás, né? Que tava seguindo, trabalhando, tinha Nossa, difícil, seus né? caminhos e de repente Foi bem bagunça difícil, tudo, né? E eu imagino assim, Tabata, há 22 anos atrás, eu tenho 15 anos de lesão e já era um mundo, assim, que totalmente diferente de hoje, né? Você pensar 22 anos atrás, não devia ser nada adaptado, nada de informação, nada de nada, né? Ó, vamos abrir um parênteses na linha do tempo. A gente tá em 2023. Aconteceu uma coisa ontem que eu falei assim, nossa, isso é muito 2023. Porque a Lari, que faz recrutamento e seleção lá na Talento Incluir, me chamou para tirar umas dúvidas sobre um candidato que estava num processo seletivo. E esse candidato estava na reabilitação. Aí ela estava com umas dúvidas de quando acaba a reabilitação, como é que é. Aí eu falei assim, mas por quê? Ah, porque ele foi aprovado no processo seletivo. Aí eu falei assim, não, peraí. Você tá me dizendo que o cara sofreu um acidente em janeiro, tá na reabilitação em fevereiro e em março, e que em abril ele vai estar empregado? Fantástico, né, cara? Cara, olha isso. Isso é muito 2023, porque isso há 20 anos era inconcebível. As pessoas não têm a noção disso, eu acho. Sabia de como era lá atrás, cara. Não, aí corta, volta pra 2001, quando eu sofri o acidente. Eu não tinha ideia do que eu podia fazer. Se eu podia trabalhar, se eu podia estudar, se eu podia namorar, como ia ser minha vida. Não tinha ideia, porque eu não via pessoas como eu, trabalhando, namorando, estudando. Não tinha mesmo referência. A gente não se via nos lugares, a gente não se via nas revistas, a gente não se via na TV. E isso gerava uma puta angústia sobre o futuro, né? Minava a visão de possibilidades, né? Então, foi muito difícil. Eu lembro que eu chorava, eu não queria tirar foto na cadeira, porque eu achava que eu ia sarar, até entender que a minha lesão, o que era uma lesão medular. Então, eu fui para a Rede Sara em 7 meses depois do meu acidente. Eu passei por 2 hospitais antes. Eu fiquei 4 meses internada em Caçapava. Eu fiquei 1 mês só deitada. Eu fiquei 4 meses tomando banho de leito. Meu primeiro banho de chuveiro foi 4 meses depois. Delícia. E aí Isso já evoluiu bastante, né? Já mudou bastante. Esses primeiros cuidados, né? A gente ainda tem muito a avançar, mas até isso já mudou muito, né? Eu tive uma lesão por pressão, que é uma escara, grau 4. Nos primeiros dias de lesão. Eu fiquei 4 dias na mesma posição antes da cirurgia. Quando me viraram, tinha uma escara sacral, que quando debridou, depois que fez a cirurgia, a gente foi olhar para a escara. Dava para ver o osso da coluna. E eu fiquei fazendo um laser para fechar. E eu voltei para São Paulo, no Hospital São Paulo, eu fiz cirurgia para fechar essa lesão e tive que ficar mais 40 dias só deitada. Olha o que aconteceu. Estava lá, esperando fazer um exame, no corredor, na maca do hospital, quando veio aquele doutor, professor, com uns 25 alunos junto. E olhou para a maca, olhou para os alunos, não falou oi, bom dia, tudo bem. Cagou para mim e falou para os alunos assim, olha, essa paciente teve uma lesão medular, nível T12, L1, L2, ela está com uma lesão por pressão, a lesão dela medular é definitiva. Foi a primeira vez que você ouviu isso? Que era isso? Eu nunca tinha ouvido falar que a minha lesão era definitiva. Mas você tinha consciência disso, do que significaria isso ou não? Definitiva não tem jeito, fudeu, você vai ficar pra sempre assim. Eu chorei acho que umas 48 horas. É lógico, porque imagina, você mal tinha entendido o que era uma lesão medular, tava deitada não sei quanto tempo, e de repente vem alguém no corredor e fala, olha, essa pessoa aqui tem uma lesão definitiva, como se fosse... E nem falou, oi, tudo bem. Como se eu fosse, sei lá, uma coisa. E aí eu fui pra Rede Sara em agosto de 2001. E aí que você entendeu tudo. Aí lá eu tive aula sobre o que é uma lesão medular,
orientação sexual, cuidados com a pele, cuidados com a bexiga, com o intestino. Conheci outras pessoas que estavam passando pela mesma parada que eu. Acho que um dos pontos mais importantes da reabilitação e que aqui no Acreditando a gente vê muito é essa convivência entre pessoas que estão passando por experiências parecidas. Que acolhe, Pessoas né? diferentes, porque cada um tem uma realidade, cada um vem de um canto do Brasil e cada um vem de uma realidade social, econômica mesmo. Mas que ali tá todo mundo passando pela mesma parada. E aí, cara, lá no Sara eu refiz a cirurgia da coluna, terceira cirurgia naquele ano. Fiz uma na coluna, outra pra fechar a escara, outra na coluna. Uma cirurgia que durou 13 horas de artrodese, mas que foi perfeita, assim. Só que, como eu tinha vindo de uma cirurgia mal feita, eu tive uma movimentação na coluna que precisava ser acompanhada. Então, eu ia pro Sara a cada 3 meses, eu usei colete 1 ano e 6 meses. E até hoje eu sou paciente do Sara, porque se eu tenho alguma coisa esquisita, eu dou uma ligadinha lá, porque eles têm meu prontuário, eles me acompanham desde então, há 22 anos. O suporte deles também nessa parte médica, clínica, é fundamental, assim, né? E de educação, orientação, porque uma coisa que a gente já falou em vários episódios aqui, até no seu, né, Fê? Que a maioria das vezes a pessoa recebe alta do hospital, não faz a mínima ideia do que aconteceu com ela. Sem Dificilmente as orientação pessoas sabem nenhuma. alguma Então, a coisa. família sai sem orientação, a pessoa sai sem orientação nenhuma. Hoje a gente ainda tem internet, que tem a vantagem de você acessar muita coisa e a desvantagem de você, às vezes, ver muita coisa que você toma como verdade que não é. Mas na época de vocês, não tinha nada disso de acesso. E sair sem orientação nenhuma, você entra meio que num limbo por um tempo, né? Até você entender um pouco do que está acontecendo com você. Aí você vai para um lugar como o Sara, onde tudo é acessível, onde tem profissionais que sabem o que é uma lesão medular, que te entendem, que sabem olhar. Quando você tem alta e vai para casa, bate um desespero. Você fala, E agora, né? não, você fala, e agora? Como é que vai ser? Porque, cara, na entrada da minha casa já tinha um degrau. E você fala assim, as pessoas não sabem o que é uma lesão medular, né? Acho que é só o andar também, tem outros tipos de condições de várias coisas, como a falta de acessibilidade, tem todas as condições clínicas também, enfim, né? Se o problema do cadeirante fosse só não andar, tava ótimo. É Tá maravilhoso. Todo mundo fala isso, né? E é verdade. Todo mundo fala isso, todo mundo. Tipo, o menor dos problemas é a cadeira de rodas. Pelo contrário, né? É uma solução, né? É o menor dos problemas, é o não andar. Porque tem tantas outras coisas que são muito mais complexas do que... Mas a descoberta do que era uma cadeira de rodas boa também foi um processo, assim. Eu fui numa socialização, que o Sara faz isso, leva a gente para dar uns rolês, né? Campeonato de tênis, churrasco no parque, shopping, no cinema. E aí a gente vai com uns 15 cadeirantes, né? Que aí você não é o único, né? E aí eu fui num campeonato de tênis em cadeira de rodas, conheci o Paulinho. O Paulinho tinha uma marca de cadeira de rodas que era Toque Leve. E ele foi precursor das cadeiras monobloco no Brasil. Porque antigamente era só cadeira X, pesada, com encosto alto. Ele que trouxe essa inovação. Ele é muito bom de fazer cadeira. Embora não tão bom administrativamente, que depois a Toque Leve quebrou e tal. Mas eu aprendi muita coisa com esse cara. Eu conheci ele nesse campeonato. A gente trocou contato. Eu reencontrei ele aqui em São Paulo. E ele me chamou para trabalhar numa feira. Que era hospitalar. Fazendo a recepção dos clientes que iam comprar. E foi a primeira vez que você Os trabalhou clientes. depois da lesão? Foi o primeiro trabalho. Eu voltei a trabalhar fazendo feiras e eventos para a marca de cadeira de rodas. Olha só. E fui eu e a Carol. Porque eu conheci a Carol, que é CEO da Talento Incluir, na reabilitação no Sara. Eu tinha 20 anos, ela 22, as duas de São Paulo. A gente voltou para São Paulo fazendo coisas juntas, fisioterapia, natação. Ela foi a primeira a ter carro, então ela me dava umas caronas. E foi muito importante, assim. A gente é amigas de reabilitação. E fui eu e a Carol trabalhar juntas nessa feira. E foi a primeira feira que eu fiz e foi o primeiro trabalho. E foi muito doido, que eu me lembro assim que o Paulinho falou assim, você prefere como pagamento, né, as diárias ou a cadeira? Aí eu falei assim, eu prefiro a cadeira. Né? Usava uma cadeira X, me dá cadeira. E aí ele falou a mesma coisa pra Carol. Aí a Carol falou assim, pô, eu tô com uma cadeira boa, italiana, eu prefiro dinheiro. Ah, tá bom. Mas aí ele falou, então vou te dar cadeira porque eu quero que você use minha cadeira.
Aí eu falei assim, Poxa, E mas eu, né? peraí, então posso voltar pra Se eu soubesse, trás? Aí eu descobri, é assim que as coisas funcionam. Aí a gente vai aprendendo a ficar. Aí eu descobri, é interesse da marca que eu use a cadeira. Deus, né? É interesse da marca que eu use a cadeira. Então a marca não pode ser o pagamento. Ela pode até ser uma permuta, mas isso não exclui o pagamento em dinheiro. O trabalho em si também. Porque cadeira não enche geladeira. E aí, gente, morava eu, minha mãe e minha irmã, né? Que minha mãe funcionária pública. E eu ali recebendo o benefício daquele começo de lesão, que você começa a receber o seguro acidente, não lembro bem como que é isso, faz muito tempo. Precisava, eu trabalhava desde os 15 anos, ajudava a sustentar a casa, eu precisava... Acho que... Eu falo muito, vocês me... Não, vai embora. Não, é a ideia, tamo a Eu gente- faço uma analogia, Vai assim, quando a tranquila, gente, tamo junto. quando a gente sofre um acidente, passa por uma parada como essa, a gente passa por todas as fases da vida de novo. Você volta a ser um bebê, porque você volta a usar fralda, precisar de ajuda pra se vestir, pra comer. Aí depois você vai virando criança, porque você já vai começando a fazer algumas coisas sozinha, mas ainda tem sempre alguém com você. Nunca você tá sozinho. Aí depois você vira adolescente. Eu lembro dos meus amigos buzinando ali na porta de casa pra eu sair, minha mãe falando, não, você não vai, porque um dia eu saí e voltei cadeirante, né? Aí eu falei assim, eu vou sim, bati a porta e saí. E hoje, Se como eu mãe, não você entende mais, né? Mas se eu não fizesse isso, eu não saía Não saía nunca nunca. mais. Eu também tive esse grito de liberdade, assim, de não, você fica, né? É importante também pro outro lado, né, Tabata? Pra mãe também. Claro, né? gente. E aí que você vai entendendo que, assim, Entender que tudo bem, vai voltar tudo. Mas não é né? tão fácil, A vida né? vai seguir, né? Também esse processo, né? De, Não, assim, gente, é um processo. É um grito de liberdade, mas você cai pra um mundo que não é nada preparado pra você, né? Mas você tem pra onde voltar se você tem uma família, né? A família é tão importante. Mas a gente precisa criar asas. A gente necessário, precisa buscar nossa autonomia, nossa independência. E experimentar, né? Essa nova versão, né? Essa nova vida. E Você vivenciar buscou isso. isso na raça, né? Tipo assim, Na foi raça. na raça, não foi nada de... Na assim, raça. o Sara te deu os direcionamentos, mas você foi no dia a dia mesmo. Foi, porque aí eu entendi que eu podia fazer feiras e eventos, e eu comecei a fazer feiras e eventos em 2003 para 2004. E foi natural isso, tá? Você falou, agora eu vou. Como é que foi isso? Você fez Eu tinha feito um monte de entrevistas de emprego e ninguém me chamava assim, sabe? Em 2002. E desculpa a pergunta, mas onde você trabalhava antes também? Eles tinham... Onde eu trabalhava antes, a gente tem um super bom relacionamento. A gente não sabia como fazer. Eu não sabia o que eu podia fazer e eles não sabiam como fazer. E aí acabei não voltando, mas eles me apoiaram demais no Foi começo. mais o desconhecimento do que... Sim. Eu tenho contato com eles até... Eles me apoiaram demais no começo. Meu primeiro carro, eles me ajudaram a comprar. Então, eu tive um apoio, um respaldo Que legal deles. isso. Inclusive financeiro, no começo da minha lesão. Mas a gente realmente não se encontrou porque a gente não sabia. Eu não sabia de nada, nem eles. E eu fui tentando fazer outras coisas porque eu achava que eu não queria mais trabalhar de sábado, de domingo, feriado no shopping. Então, eu queria buscar outras coisas, né? Então, fazer feiras e eventos foi a primeira oportunidade que eu tive. E aí, como tinha essa hospitalar e tinha a Reatec era anual, né? Eu fui fazer Reatec todo ano. Isso quando? 2004, foi minha 2004? primeira Reatec. Legal. E aí, fazendo a recepção do stand da Toque Leve. E aí, fazendo a recepção do stand da Toque Leve, a Mônica Kavenag estava procurando uma gerente para a loja dela, que é a Kavenag, e o Paulinho me indicou. Por quê? Não sabia disso, não. Porque brincando eu vendia todas as cadeiras do stand. Eu era vendedora antes, eu era gerente de loja e ainda fazia Era algo venda que já fazia parte da sua casada. essência, né? Já tava ali, já era o que você sabia fazer muito bem, né? Ainda vendia cadeira com almofada, cadeira com a cadeira de banho. Muito louco, assim, porque eu sabia vender. Eu não sabia a parte técnica que eu fui aprendendo com as terapeutas ocupacionais, a parte de fazer medidas. Quando eu vi, eu tava fazendo medida. Eu fiz a medida da cadeira de rodas de todos os meus amigos lá do teatro, todos. Que legal. Todos. Eu vivia com a trena pra lá e pra cá. E aí a Mônica me chamou pra trabalhar gerenciando a loja do Jaguaré. E de primeiro eu não fui, mas depois eu procurei ela de volta e falei, vamos. E aí fiquei 2 anos lá. Foi assim, aí eu aprendi muito sobre cadeira, sobre que cadeira de rodas tem marca, tem modelo, tem tamanho, tem cor, que não adianta você comprar a cadeira de rodas mais cara e
top das galáxias, se a medida não estiver bem feita, se a medida não estiver adequada, você joga dinheiro fora. Que a almofada é tão importante quanto a cadeira. O encosto, né? Que tem vários tipos de possibilidades de encosto. Que não dá para você comprar cadeira só com vendedor, que você precisa exigir uma terapeuta ocupacional especializada em medidas para comprar cadeira. O vendedor vai querer te vender a qualquer custo. O vendedor já diz o nome, né? Ele vende a terapeuta, e para mim, sendo uma o objetivo dele é vender, ele não tem um know-how técnico ali para... E cadeira é um item que é importantíssimo para a independência, pro dia a dia. E não é vender uma blusinha, gente. É uma exato. venda muito técnica, que exige muita responsabilidade. E eu, sendo cadeirante, tinha essa empatia e esse cuidado na venda. Mas teve uma coisa que aconteceu na Cavenagh que foi tão interessante, que eu cheguei na loja, não tinha espelho. E eu falava assim, cara, quando você vai vender uma roupa, você fala pro cliente se olhar. Por que com uma cadeira não? Porque, bicho, você pega uma pessoa que usa uma cadeira 44, senta ela numa 38, aparece muito mais a pessoa do que a cadeira. Aí eu falei, Mônica, vamos botar um espelho na loja. A gente botou um espelho na loja. Uma coisa simples que faz uma diferença imensa, né? Hoje a gente tem celular, mas faz toda a diferença. Você tá trabalhando, você tá comprando algo que vai estar com você todos os dias, né? Aquela Você tá visão da pessoa com literalmente deficiência, vestindo todo antigamente também, né? Não buscava ser mais ativo, ser independente. Era como se fosse cuidar, né? O que fica bom pra você? Uma cadeira qualquer. Não, mas faz uma diferença gigantesca na vida, no dia a dia, na autonomia. Faz toda tudo, a diferença. Né? Independente. Eu tenho certeza que eu conheci muita gente, troquei a cadeira de muita gente nessa minha fase de vendedora de cadeira de rodas. Falando, eu lembro a primeira vez de te conhecer no stand na Realtec, vendendo cadeira. Com a Mobility Brasil. Com a Mobility. Que é meu parceiro assim, até hoje. Ela que tava na revista. Porque foi assim mesmo. Foi. A revista Sentidos. E a Tabata Traceiro foi muito uma referência, assim. Eu sou da geração pós, né? Assim, digamos assim. Mas sempre me falavam, nossa, precisa conhecer a Tabata, o Billy, essa galera. Porque eles são, né? Percursores e abriram vários caminhos mesmo, né? Porque eu imagino você vendendo a cadeira, mas você tinha esse olhar de uma cadeirante trabalhando e ajudando outro cadeirante. E o que eu fazia de transferência pro carro, desmontar a cadeira, guardar, tirar a cadeira, o dia inteiro era os outros vendedores chamando, Tabata, vem mostrar como você põe a cadeira no carro. Cara, eu fazia atividade física o dia inteiro. É isso, virou naturalmente uma referência, né? E não tem jeito melhor de aprender, né? Porque ao longo desse processo também, como fisioterapeuta aí do lado de cá, a gente aprende muita coisa na teoria que na prática não funciona com várias pessoas. Então, você vai ensinar alguém, de todas as experiências que eu já tive assim, você vai ensinar alguém a entrar e sair do carro e tudo mais, a maioria das vezes a pessoa vai aprender muito mais com outra pessoa fazendo a mesma coisa, que tem a mesma condição, que precisa fazer aquela transferência, do que com um profissional ensinando. Eu aprendi a montar e desmontar a cadeira de rodas, tirar do carro com o Billy. Então... Porque a gente é muito amigo, a gente é parceiro de luta com o movimento de superação. Mas lá em 2003, a gente teve um namorico de 3 meses. Aí eram os 2 cadeirantes no carro. Se vira. Aí faz o quê, velho? Como que você faz? Aí ele tirava a cadeira dele pra depois tirar a minha. Eu falava assim, não, eu preciso aprender a fazer essa parada. Aí eu aprendi a desmontar e nada montar como uma a cadeira. motivação, né? Pra aprender a fazer as coisas. Nada como ter uma motivação. Cara, você acredita? Uma coisa que me marcou foi que eu aprendi com o Felipe e o Pacheco. Eu acompanhava ele no centro de habilitação que eu trabalhava antes, no Luci. E aí depois vim pro Acreditando e dei sequência no Acreditando. E ele começou a aprender a se transferir. E ele tinha muita dificuldade, porque ele é tetra, ele é um C7... E ele tinha muita dificuldade em trazer a cadeira pra dentro do carro. E aí a gente tentando. Um dia ele falou assim, eu vi uma coisa no YouTube de um outro cadeirante que eu acho que vai dar certo. Ele se transfere, põe o cinto de segurança e depois ele pega a cadeira. Porque daí o cinto de segurança ajuda ele a subir. Então faz total sentido isso. E aí ele conseguiu. E ele viu com outra pessoa. Então, essas dicas são, assim, as melhores, né? A troca é muito importante. Cara, é fundamental. A gente aprende muito uns com os outros. E aí, você começou a vender as cadeiras, tudo, quero saber de onde exato, né? Que aonde veio e despertou em você essa parte de ativismo, de vou fazer por outros, né? O que eu já consegui, o que eu já alcancei, né? Porque eu acho que você estava aí, né? Ou não? Tudo começou lá em 2003, quando eu fui fazer teatro na Oficina dos Menestréis. Tá. Fui fazer teatro, porque a Carol conheceu o Deto
num carnaval no Rio, e ele falou assim, nossa, sempre tive vontade de fazer um trabalho com cadeirantes. Eu acho que as rodas no palco vão dar um efeito bacana, né? Traz uma amiga aí, tipo você, assim, independente. Fui eu e a Carol fazer uma aula com um grupo de 40 pessoas das turmas regulares. E, cara, eu gostei muito. E a gente resolveu fazer uma turma só de cadeirantes. Nesse processo, nos bastidores, no cafezinho, a gente se encontrava para falar das mazelas da vida, né? Então era um momento que a gente se encontrava para saber como que o outro faz o cat na cadeira, como que, né, o outro vem, pega metrô, mas como que você faz no metrô? E era um momento e que a gente começou a conversar sobre acessibilidade e principalmente a falta de acessibilidade arquitetônica. E o Billy e o Gui juntos decidiram fazer o movimento Superação. Nossa, foi assim, na conversa e... Conversando. O Billy queria descer de rapel do prédio da Fiesp para chamar atenção, umas viagens, né? Aí... Billy, né? Figuraça. Aí, não, vamos fazer um movimento de massa. Nessa época, a Julie, japonesinha, trabalhava na rádio, na 89. E aí ficou muito amiga da Luca. E a Luca veio para junto da gente. E aí eu conheci um outro locutor, comecei a namorar com um menino. O menino agora já é homem, né? Ele é mais velho que eu, inclusive, que é o Eric Santos. Ele era locutor da rádio. E aquela galera começou a ficar muito junta. E a 89 apoiou o movimento. Então falava na rádio que a gente ia fazer uma passeata no dia 3 de dezembro, que é Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E assim foi a primeira passeata do movimento Superação. Foi umas 1.000 pessoas. Nossa, ouvintes da rádio, pessoas com deficiência. E muita aquela galera lá do teatro, que era uma galera jovem, que nunca tinha tido contato com pessoas com deficiência, mas que comprou a ideia e começou a lutar pela causa. E esse movimento começou a se repetir todos os anos, sempre no dia 3 de dezembro ou no sábado que se aproximava. Então, todo ano tinha a passeata do Movimento Superação da Paulista. A gente foi conseguindo apoio, a rádio sempre divulgava as passeatas. E assim foi, a gente fez passeata até 2011 ou 2013. Nossa, 13. Argentina, vocês 10 foram anos. também, né? Argentina. Santa Fé, na Argentina, porque aí teve intercâmbio, que a Pilar, que é uma terapeuta ocupacional da Argentina, se interessava pelo movimento. Levou a gente para lá, teve 2 anos na Argentina, em Santa Fé, em outro lugar que eu não me lembro. E no Rio de Janeiro, a partir de 2009, também a gente fez 2009, 2010, 2011, passeatas no Rio de Janeiro. Que incrível. Junto com a ONG Espaço Novo Ser, que são ativistas lá do Rio. E a gente ia com uma faixa dizendo, vamos pela rua, porque pela calçada é impossível. E era uma época Isso que a marcou Paulista, muito, né? ela não era adaptada, acessível não. de forma alguma, né? Vocês Não que, era. querendo ou não, nessa briga, nesse Não aparecer... tinha isso aqui, ó. Não tinha isso aqui pra gente... Então, mas sabe o que é muito louco? Que não tinha, e mesmo assim, ia gente pra caramba. Eu lembro que Ganhou muito muita alcance, gente né? ganhou muito alcance, e era uma época que não tinha isso. A gente entrava nas salas de bate-papo do UOL pra chamar gente com Orkut, deficiência de todo lugar. variados. Eu sinto um alívio quando eu escuto uma pessoa que entrava em sala de bate-papo da UOL, não dá? Tipo, ufa. Aí eu tive internet Minha de casa, geração, amiga. Isso é minha que... geração. A gente entrava na sala de bate-papo da UOL pra fazer amigo, pra conversar, pra namorar, Aí pra fazer tinha tudo. lá a sala dos variados que tinham pessoas com deficiência, a sala só de pessoas com deficiência. A gente entrava lá pra chamar as pessoas pra irem pra passeata, pra irem no teatro. Que acabou ganhando Cringe, muita força, né? isso, que é cringe. Completamente. Cringe total, né? Completamente. Mas ganhou muita força, isso é impressionante, né? Impressionante não, era necessário, né? Alguém meio que puxar isso. Era a única forma que a gente tinha de chamar a atenção da mídia pra dizer, oi, a gente existe e a gente quer exercer o nosso direito de ir e vir. Estamos E, aqui, não somos pessoas dois, jovens, estamos uma legião. ativas, que estavam doidas pra estar na rua o tempo todo e muitas vezes não estavam porque o mundo não permitia, né? O meio não era acessível. Nossa, a gente tinha que fazer um documentário com todos os vídeos que a gente tem do Movimento Superação, porque é uma galera... E essa geração que vem agora não tem ideia da importância desse movimento, né? Porque é isso, se a Paulista é acessível hoje foi por causa desse movimento, né? Se muitas coisas foram conquistadas foi por causa desse movimento, né? Foi realmente, acho que foi a primeira vez que a pessoa com deficiência foi vista, né? Apareceu, brigou, teve voz. Né? A gente tem alguns marcos. E eles se dividem em 20 anos. Então, lá para 2004,
2003, 2004, começou o movimento de superação, né? Só que 20 anos antes, 2004, 94, 84, vai. No final dos anos 70, teve um movimento muito forte das pessoas com deficiência, que a gente fala que é a galera das antigaças. Nossa, bem das antigas. A galera que veio do movimento do CVI, do Centro de Vida Independente, que tem em São Paulo, que tem no Rio, e que foi perdendo força. Porque vem em ondas, né? Tem uma galera muito das antigas, Renato Laurenti, Flávia Sintra, Fabiano Pullman, que é uma galera que o Renato fala assim, quando eu fiquei tetraplégico, o médico falou, agora acabou a sua vida sexual. Aí ele fala, aí eu conheci você, 20 anos mais nova, toda indo pra balada todo dia, deu um gás, um renovo. E agora, 20 anos depois, muito por conta do Instagram, a gente vê pessoas com deficiência ganhando voz, né? E aí vem uma nova geração que se comunica de uma forma um pouco diferente. Mas todas as gerações a gente tem que honrar, né, as lutas dessa galera. E essa galera do final dos anos 70 veio muito dos movimentos dos Estados Unidos, que foram encabeçados pela Judy Hellman, que faleceu há pouco tempo. Não sei se vocês chegaram a assistir o documentário Crip Camp. Assista. Não. Porque conta a história dos movimentos de luta das pessoas com deficiência nos Estados Unidos nos anos 70. Então começa o filme, é um documentário mesmo, mostra eles bem jovenzinhos. E eu lembro muito do movimento de superação, porque parece muito com a gente. Eles iram para um camping, era o único lugar que eles se sentiam vivos, né? Eles eram adolescentes. Eles se sentiam incluídos, pertencentes. Quando voltava para casa não era nada disso, não tinha acessibilidade. Eles foram ficando mais velhos, eles começaram a ir pra rua para brigar. E eu fico pensando, nossa, cara, a gente fez isso no Superação e nem conhecia eles. Como eu queria ter conhecido eles. É a mesma sensação, né? A mesma essência de você, quando tá num grupo, se sentir pertencente, e quando você vai pro mundo, você não pertence mais, né? É a mesma sensação que, imagino que seja revoltante, né? Você, como assim, né? É, cara. E aí acabou de falecer a Judith Hellman, que é uma ativista que é referência, assim, e que tinha 60 e poucos anos, ou seja, 20 anos mais velha que eu. Então, eu vejo os movimentos acontecendo de 20 em 20 anos até agora, né? E as coisas estão mudando por conta da comunicação, a forma de se comunicar, de chegar, né? E ocupamos espaços também, né? A gente encontra hoje as pessoas com deficiência em todos os lugares hoje. Óbvio que tem muito que melhorar, tem muito que caminhar, mas hoje a gente encontra na televisão, a gente encontra na revista, a gente na Barbie, que é vendida, né? Adoro. É muito legal isso, né? Não é? Porque é muito isso, Eles assim. vão lançar, você viu a primeira Barbie Síndrome de Down também? Eu vi, tem com aparelho auditivo, tem a cadeirante, tem de prótese, tem de muleta... os brinquedos refletindo a vida real. Porque... O óbvio acontecendo. Porque as crianças também querem... Deveria ter. Assim, querem se achar ali, né? Todo mundo quer se encontrar, todo mundo quer ter uma representação ali né, independente. E isso é muito emocionante de ver, sabe? Uma criança que se vê num brinquedo. Seja uma criança negra, seja uma criança com deficiência. E se vê na novela, se vê na televisão, não é? É muito legal isso, porque é um pouco isso. Além da representatividade, é um lugar que é ocupado por alguém que brigou muito por estar lá, né? E eu te falei isso, né? Que não é só a vitória da Tabata, né? É de todo mundo que você trouxe junto, que você fez ser visto, ser lembrado, ser mostrado. Ai, né? Felipe me mandou um áudio que eu fiquei toda emocionada. Não, mas é muito isso, porque, tipo assim, eu sou de uma geração que tinha muito você, o Billy, como uma referência mesmo, de assim, não, olha pra eles, vê o que eles fazem, a Tabata trabalha, faz várias coisas, acontece, né? momento de superação, olha o tamanho que é, o pessoal é ativo, tudo. E vocês sempre brigaram muito pra mostrar isso pra gente, né, que tava do outro lado da cadeira. Então hoje ver esse alcance também, em rede nacional, assim, e falando sobre algo que você fala há muito tempo atrás, né? Não é nada demais, é só ocupando o espaço que é seu, de direito, né? Pois é, gente. Enfim, é muito louco como muda essas coisas, né? Que como né, o mundo evolui ainda bem, né? A gente tá muito longe do ideal, as próximas gerações podem ver uma possibilidade de futuro, né? É isso. O que você falou, em 4 meses estar empregado, por exemplo, né? Né? Eu tô com essa história. Nossa, essa história mexeu muito comigo mesmo, porque é muito novo isso,
Você vê uma pessoa que se acidentou, tá saindo da reabilitação empregada. Cara... Acho que é importante a gente pontuar esses avanços mesmo, sabe? Porque a gente fala tanto de falta, de não acessibilidade, de não tá... Mas estamos já tem muita coisa sendo feita, sabe? A gente tá em alguns lugares já que foi conquistado. Não foi fácil, né? Mas estamos aqui. É importante que as pessoas com deficiência saibam que existe uma lei de cotas. Toda empresa com mais de 100 colaboradores precisa contratar de 2 a 5% de pessoas com deficiência no seu quadro de colaboradores. E que isso não é um favor. Isso é para a gente trazer equidade para uma população que até então não era empregada. E a gente está muito longe de trazer essa equidade, porque a gente está falando de um universo de mais de 45 milhões de brasileiros com deficiência, 24% da população, e só 530 mil empregados. E das pessoas com deficiência empregadas, a maioria são homens. Acho que, se não me engano, são 64% de homens para 36% de mulheres. E nem 1% em cargos de liderança. Então, tem muito que melhorar. Tá, deixa eu perguntar, mas você acha que isso é um problema que é do sistema, de como ele é, corporativo e tudo mais? Ou também você acha que falta um pouco das pessoas com deficiência, até pela falta de oportunidade, de vários tipos de oportunidades, né? Isso é um ciclo que tem alguns pilares, Tá. que é família, saúde, educação e trabalho. Até a pessoa chegar no trabalho, ela teve que passar pela família, pela saúde, pela educação, para chegar no mercado de trabalho. A família sabe o que de deficiência? Zero. Nada. Nada. A gente tem muitos vieses inconscientes. O que a gente ouviu falar sobre pessoas com deficiência? São incapazes. Que não são fazem doentes, nada, que são coitadas, que são feias, que vão dar trabalho. É isso. A família... Ou até Tem- colocar na bolha de novo, né? Colocar nessa bolha de proteção. Não dá pra ir pro mundo e cair no mercado de Porque trabalho. não Tem sabe. que cuidar. Aí você tem uma saúde que fala assim, olha, seu filho tem deficiência, ele não vai poder fazer mais nada. Você só reforça uma cultura A que já saúde não existe. entende nada de pessoa com deficiência. Ele entende do modelo médico, do laudo. Não entende da vida. Então, a gente vem para uma saúde despreparada. Porque eu não consigo fazer um exame ginecológico direito, porque não tem uma maca que sobe e desce. Eu tenho que levar alguém a tiracolo para me ajudar a subir na maca ou pedir ajuda. E ouvir da pessoa, quando eu tô grávida de 9 meses... Ai, você precisava trazer alguém com você. Eu falei, minha filha, você que precisa ter uma maca acessível, se liga, providencia, né? Eu dirijo meu carro, venho sozinha aqui, você quer que eu traga alguém para fazer um exame? Porque vocês não estão preparados para fazer um exame numa pessoa com deficiência. Para, né? E aí você tem uma educação excludente, que não inclui as pessoas com deficiência. Pelo contrário, eu ouço histórias de pessoas com deficiência que na hora de educação física ficaram na biblioteca. Na hora do recreio ficavam na sala, porque não tinha acessibilidade. O que essa pessoa aprendeu sobre se relacionar socialmente? Sobre as suas possibilidades, né? Aí a pessoa chega no mercado de trabalho, tá em pé de igualdade com a pessoa sem deficiência? Não, porque tá com déficit lá social, educacional, familiar, sabe, de saúde. Por isso que precisa de lei. E a gente, o que a gente tem que fazer? Fortalecer as pessoas com deficiência. Esse é um lugar que fortalece, eu acredito, é um lugar que fortalece as pessoas com deficiência, que empodera as pessoas com deficiência, para que elas sejam independentes, ou pelo menos autônomas. Porque aí, a pessoa com deficiência tem que se preparar, tem que estudar, mas aí a família fala, se aposenta, filho. A sociedade fala, se aposenta. E a pessoa não sabe, ela se aposenta. E às vezes a pessoa não tem a autoestima fortalecida para falar, não vou me aposentar. Então, eu acho que esse é um lugar de fortalecimento de autoestima e empoderamento também. E aí tem uma diferença, eu gosto muito de falar disso, de independência e de autonomia, porque são coisas diferentes. Porque independência tem a ver com execução, autonomia tem a ver com decisão. Você pode até ser dependente, mas é você que manda na porra toda. Perfeito. É você que decide que roupa que eu vou usar, onde eu vou estudar, se eu vou pro acreditando, se eu não vou pro acreditando, se eu vou trabalhar, se eu não vou trabalhar, se eu vou fazer faculdade, se eu não vou fazer faculdade. Eu que decido.
Eu posso ser um Stephen Hawking, mexer só um único músculo da bochecha. Que é um exemplo que é perfeito pra isso, né? Mas você que decide tudo que vai ser. Você é o protagonista ali da história. Exatamente. Né? Tem um monte de gente que é independente, mas não tem autonomia. Tem um monte de gente que é capaz de trocar de roupa sozinho, de comer sozinho, de dirigir um carro, de ir e vir, mas que não manda na própria vida. E tem outros também que tem uma dependência 100% de alguém e manda na própria vida. Trabalha, estuda, faz várias coisas. Então, se você for pra na balança, você prefere ter independência ou autonomia? Eu prefiro ter autonomia, mas eu quero ter independência também. É uma coisa que puxa a outra. O máximo que eu puder. Mas nem sempre você vai poder. É possível, né? Sim. Às vezes você tem uma atrofia espinhal e você tem uma dificuldade muscular. E você vai precisar de ajuda pra tomar banho. Tudo bem. Pra tomar banho. Tudo bem. Mas você que vai escolher que hora você vai tomar banho. Mas qual shampoo você vai usar, qual sabonete você vai usar, Sabe, não é qual a cor da roupa que você vai pôr, que roupa você vai pôr. Mas é Mas importante olha, você falar isso, porque isso tem muito a ver com o contexto familiar, com a orientação da família. Porque não é algo que, de primeiro momento, as pessoas percebem. E da saúde também, e da educação também. É todo um contexto. É a falta de, da família, né? É a sabe falta assim? de Porque informação. uma vez que a pessoa... Porque algumas pessoas nascem com alguma deficiência, e é uma construção de anos da família, e outras pessoas têm uma quebra, né? No que era aquele contexto e passa a ter outro contexto. São situações diferentes. Mas a gente vê que muitas pessoas que têm uma quebra, essa família, é o que você falou, volta a ser neném de novo, entende que tem que cuidar de novo, mas não dá a chance da autonomia. E vai minando essa pessoa de autonomia. E a autonomia está no detalhe. Tá em você escolher a música que você quer ouvir, a roupa que você quer usar. A autonomia está nos detalhes. E a autonomia vai fortalecendo essa pessoa. É muito foda isso, Porque né, se eu gente? tenho autonomia para fazer as minhas escolhas, eu me motivo a tentar fazer algo sozinho dentro do que eu posso. Né? Então, é uma coisa que fortalece isso. E olha que potente. Autonomia está muito relacionada a poder aquisitivo, que está muito relacionado ao trabalho. Porque quando você trabalha, você ganha o seu dinheiro, você pode pagar o seu cuidador para te ajudar a tomar banho. Você não precisa... Olha que louco. E sabe aquele ciclo que a gente falou? Né? Família, saúde, educação, trabalho. Quando você trabalha, você tem plano de saúde. Você volta a estudar. Você constitui sua própria família. Esse ciclo de exclusão, ele se inverte e vira um ciclo de inclusão. Olha a importância do trabalho na vida das pessoas. Sim. Porque o ser humano foi feito para produzir, para se sentir útil, para se realizar, seja financeiramente, que é importante pra cacete, porque a gente tem conta para pagar e o dinheiro é uma ponte para você realizar seus sonhos. Você quer fazer uma viagem, você precisa de dinheiro, né? Com deficiência ou sem, né? Com deficiência eu sei. Só que a pessoa com deficiência tem um custo de vida maior. Um custo bem maior. Porque a gente tem que fazer as nossas fisioterapias, o nosso pilates, a gente tem que a maioria das pessoas pagar a nossa sonda, uma cadeira de rodas. Uma cadeira de roda, sonda. a cadeira de banho, a adaptação do carro, a manutenção de tudo isso. Os porque locais também que você vai, tem que ser mais selecionados, porque também nem todo local é preparado, enfim. É difícil quebrar isso. E a gente vê muito aqui no podcast o quanto a família e essa rede de apoio é importante também, né? Porque é ela que te dá a base de, assim, você pode se desafiar, mas você tem onde voltar, né? Se precisar, eu tô aqui. Né? O quanto se quebra isso e quanto que é importante isso, né? Pro cadeirante, principalmente depois de um acidente, de uma lesão, alguma coisa assim, né? Eu e a Thalita, a gente gravou com a Jana, que vai pro ar por agora também, que é a mãe do Diego. Que fantástico. Teve a lesão com 7 anos, agora tá com 9. E pra gente, pra todo sempre, 9 ou 10, ele tem 7. E que é uma mãe muito diferenciada. Muito à frente. Eu falei, a gente trouxe ela porque eu falei assim, olha, eu acho que você não tem ideia do quão diferenciada você é de ser essa pessoa que quer que o seu filho tenha muita autonomia. De proporcionar tudo que seu filho pode. Porque isso vai refletir tanto na vida dele daqui pra frente, isso é muito bonito de ver. Né? Porque não deve ser fácil, mas essa força de olhar para a autonomia daquele indivíduo que você está criando ali num outro contexto. Então é muito incrível, assim, porque e você estava falando do crescimento dentro de uma empresa, de cargos de cargos de liderança e tudo mais. A autonomia também é o primeiro passo para isso, porque você só vai conseguir também ter um crescimento dentro de um plano de carreira se você tiver autonomia, se você buscar o seu protagonismo, se você buscar as suas decisões, se posicionar, agir. E se você ficar num papel ali de eu só recebo, eu tô passiva nesse processo,
É tão importante essa palavra que você usou, posicionamento. A gente precisa aprender a se posicionar. A gente precisa aprender a se posicionar. A gente descobre que quando a gente tem dúvida, é não. Se as pessoas te fez uma proposta, te falou alguma coisa, é não. Porque quando é sim, você não tem dúvida. Você não tem dúvida quando é sim. Eu vi isso num podcast, né? Só que quando você não tá empoderado e quando você não sabe se posicionar, você fala sim quando na verdade você queria dizer não. Ou você não tem autoestima suficiente para dizer alguns O que não é um sim óbvio é um não, né? Exatamente. Eu escutei isso e faz um sentido tão grande. O que não é um sim óbvio é um não. Isso é um não óbvio. Paz no nosso coração. Mas então, aí depois você quebra esse ciclo, né? E quando você consegue, tipo, não vencer, digamos assim, não superar, mas passar, né? Das dificuldades, você olha pra trás e fala, caramba, eu cheguei aqui, nossa, né? O que me para agora? Né? Quando você passa por tudo isso e... Cara, você vai descobrindo que nem o céu é o limite. Não. Mas é claro que a vida é uma montanha-russa, né? De não altos é e baixos. Dia que você tá com toda essa força. Cara, tem dia que tá ruim, né? E que você não tá produzindo nada e que você quer chorar e tudo bem. Se resguarda naquele dia, mas no outro dia vai embora. Porque se ficar todo dia assim, é complicado, né? Ou de repente é um ciclo que tá fechando e que às vezes tá difícil de entender pra começar outro, né? A gente entender que essas fases também são naturais, né? Que não necessariamente isso é um problema. A gente tava falando aqui da família, o quanto a família é importante. E se tiver famílias assistindo a gente, ouvindo a gente, né, aqui, é importante que elas saibam disso. Mas eu também quero falar para as pessoas com deficiência que não tiveram uma família que apoiam, que é difícil, eu sei que é difícil, mas que ela tem o poder de começar a partir de agora e mudar a realidade dela. Porque não é fácil você não ter para onde voltar. Eu, nesses caminhos trabalhando com inclusão na Talento Incluir, uma vez participei de um processo seletivo e tinha um rapaz que ele tinha deficiência física, ele andava, mas com dificuldade, tinha mobilidade reduzida e também tinha uma parte aqui do rosto que aparecia arcada dentária, então tinha uma questão estética também. E quando ele passava pela banca dos gestores que podiam escolher ele falava, eu não falo com a minha família. Eu não falo com a minha família. E, cara, quando alguém fala, eu não falo com a minha família, você subentende milhares de coisas. Por que ele não fala com a família? Será que ele brigou com a família? O que aconteceu pra ele brigar com a família? Será que ele, aprontou alguma coisa? Será... A gente pensa um monte de coisa. Fui conversar com esse menino. Ele estava claramente querendo falar sobre isso, né? Porque se ele falou isso muitas vezes... Não, ele não estava querendo falar sobre isso. Porque ele citou isso muitas vezes, quando alguém pergunta, porque os gestores perguntam. Isso é familiar, não tenho contato com a minha família. Aí eu fui conversar com ele e entender a história dele. Ele nasceu siamês. E na cirurgia para separar os irmãos, o irmão faleceu e ele ficou com a deficiência. E a família não quis, abandonou ele num orfanato. Ele viveu 18 anos num orfanato, ele estava com 19, fazia um ano que ele morava num kitnet, porque quando faz 18 tem que ir embora. E ele estava ali, fazia 6 meses num projeto de capacitação para entrar em banco. Então ele estava com salários, benefícios de banco durante esses 6 meses, mas chegou na hora de colocar a pessoa na área. E os gestores estavam escolhendo. E eu falei para ele, putz, a sua história é uma história muito potente. Sim. Você tem muita força de estar aqui nesse processo. Tenta, da próxima vez que falarem sobre sua família, contar essa história aqui que você me contou. Porque nessa história eu consigo entender qualidades que você tem, comportamentos que você tem que são positivos para o trabalho. Cara, ele começou a contar. Não foi fácil. Nossa, imagina. Deve ser libertadores pra ele. Não foi fácil. Primeira vez foi até atrapalhadinho, assim. Mas quando ele começou a contar, ele foi escolhido. Porque o gestor, olha o que esse cara passou, olha o que ele faz pra estar aqui. Olha a força interna dele, né? É esse cara que eu quero no meu time. É muito louco, né? Muito bom. E esse é um cara que não teve a família. Mas que
né, foi contratado, tá empregado, espero que esteja até hoje, faz tempo essa história. Mas nessa vida de inclusão aí no mercado de trabalho, eu conheci muitas histórias. Imagino. Eu também. ouvi muitas histórias. E aprendeu muito também, né? Sim, E vale isso. reforçar Muito. também que família nem sempre é aquela que você nasceu, às vezes é aquela que você escolheu, né? Que também pode te dar uma retaguarda. E quantos amigos ou pessoas que você conhece na vida que são tão valiosos e que te dão um suporte que é isso, né? Que era o que fazem esse papel também, né? É isso. É isso. É uma loucura isso, né, gente? Mas a gente já falou de vários assuntos e ainda tem uma conexão assim que a gente não falou. Como que a Tabata chegou na Talento Incluir e aí depois a Tabata chegou no teatro e na Globo e onde você tá comandando tudo hoje? Nossa! É muita história mesmo, né, gente? Bom, eu comecei a fazer teatro, estudar teatro e tal, e era muito difícil ser ator. Eu fiz menestréis, oficina dos menestréis, depois eu fiz escola de atores do Wolf Maia, eu fiz musical para teatro no Senac, eu vi que meus amigos atores faziam muito mais testes que eu, e aí eu comecei a sacar que era por causa da cadeira. Aí eu comecei a falar, porque eu tinha deficiência. Você fazia mais teste ou eles? Menos. Menos? Muito menos, eu não era sim. chamada para os testes. Aí eu comecei a não falar que eu tinha deficiência, para ser chamada para os testes. Aí eu era chamada. Aí chegava lá, galera. Mas como que eu ia esconder a cadeira? Não, eu escondia na hora de me inscrever. Chegando lá, o povo tinha que me carregar, escada acima, escada abaixo, mas se não fosse assim, eu não podia ser testada. Sim. Não podia mostrar o seu potencial. Mas eu não né? consegui me sustentar apenas como atriz. Eu vendia almoço para pagar a janta. Aí, em 2008, a Carol fundou a Talento Incluir. E aí, entre um teste e outro, eu ia fazer uma palestra com a Carol, eu ia fazer uma consultoria com a Carol. E assim comecei o meu trabalho na Talento Incluir, lá em 2008. E olha, foram 15 anos. Nossa, Esse 15 ano anos. fez 15 anos. Fala um pouquinho da Talento Incluir para o pessoal que está em casa, às vezes não conhece, que precisa conhecer. Precisa conhecer. A Talento Incluir é uma consultoria de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Agora tem outras vertentes, também tem a Talento Sênior, que recoloca profissionais 45+. Legal. Tem a Winstock, que é um banco de imagens de pessoas com deficiência reais e verdadeiras, porque às vezes você vê uma foto e você fala, aquele cadeirante é fake, né? A Clipface, Winstock, né? Sabendo, tem um nome isso. chama Creepface. Clipface. E tem a Winstock, que é um lugar onde você pode comprar coisas para pessoas com deficiência. Tem um monte de coisa lá que eu nem sabia que existia para pessoa com deficiência auditiva, visual. Legal. Você entra lá, é um marketplace. E a Talento Incluir Empregabilidade é isso. Ela atende empresas com mais de 100 colaboradores que precisam contratar pessoas com deficiência. Aí tem a parte da consultoria, que é onde eu atuava, dando consultoria, treinamentos, palestras em empresas do Brasil inteiro. Para as empresas, para os gestores. Para as empresas, para o RH, para os gestores, para a presidência, para a área de marketing, para a diretoria, para os terceiros, manobristas, recepcionistas, para todo mundo. Eu conversava com vários públicos. Desenvolvimento comportamental para as pessoas com deficiência, falando sobre o que é lei de cotas, falando sobre direitos, para as pessoas se empoderarem, né? E aí tem a parte de recrutamento e seleção, que tem um time que recruta e seleciona pessoas com deficiência para todas essas empresas que a gente atende com consultoria. E é muito legal quando a gente atende com consultoria e o recrutamento e seleção está na mesma empresa. Porque a empresa está se preparando para receber a pessoa. Não, é uma coisa que puxa a outra, né? Que incrível. Exatamente. Aí tem a parte de acessibilidade, tem arquiteto que vai lá fazer análise de acessibilidade também. Tem a parte de retenção, de acompanhamento, pesquisa. É um universo, assim, é trabalho pra caramba. Nossa, trabalho pra caramba. Eu sempre trabalhei pra caramba, gente. E se uma pessoa que é PCD, que é recrutada por vocês, que é... Para onde manda o currículo, né? Incluir, né? Como Essa é a que pergunta. faz? Gente, eu nem tô mais na Talento Incluir, mas todo mundo fala por vocês. Né? Eu acho que é uma coisa legal das pessoas saberem se quem tá nos ouvindo e tem vontade, quer passar por quer ter essa ajuda para passar por um processo de recrutamento, é só entrar em contato com o pessoal da Talento Incluir? Tem um site que você pode se cadastrar. Se você for no Instagram Vagas Talento Incluir, é do time de recrutamento e seleção. Legal. Lá tem todas as vagas. Aí tem os links lá na bio, que você pode cadastrar seu currículo, que você pode olhar as vagas. Né? Você pode... Tem um lugar lá que não é nenhuma vaga, mas que você se cadastra para ficar no banco de talentos. Aí quando tiver um trabalho que tiver o seu perfil,
Aí as pessoas, elas são convidadas para uma entrevista. É legal você preparar o seu LinkedIn, porque o LinkedIn é a rede social corporativa, profissional. Todos os profissionais de RH e recrutamento e seleção de todas as empresas do Brasil e de fora estão no LinkedIn, estão de olho no LinkedIn. Então, colocar sua foto, colocar lá suas experiências, mesmo que você não tenha experiência, escrever que você é uma pessoa com deficiência, chama atenção. Movimente seu LinkedIn, deixe seu LinkedIn atualizado. E a Talento Incluir é uma das formas da pessoa com deficiência se recolocar no mercado de trabalho. Tem outras consultorias que fazem esse trabalho também. Mas eu confio muito na equipe da Talento Incluir, porque é um time que estuda constantemente e que se importa com a pessoa. É muito... São pessoas com deficiência à frente também, né? É um time bem diferença. diverso. Sim, a Talento Incluir é uma empresa muito diversa, não só com pessoas com deficiência. Tem pessoas trans, tem pessoas pretas, tem mulheres, tem pessoas com mais de 60 anos. Tem Nossa, é uma empresa muito diversa. Porque diversidade é o core do negócio da Talento Incluir. Diversidade é o mundo, né? O mundo é diverso, né? Pois é, só que a gente vive em guetos, né? Porque a gente se aproxima por semelhança. É muito comum a gente se aproximar de quem é parecido com a gente. E a gente exclui inconscientemente. Sim. É muito doido isso. Mas é isso, pessoas com deficiência que querem trabalhar, estão procurando oportunidade, vai lá na Talento Incluir, Vagas Talento Incluir. Vagas Talento Incluir, fica a dica. É, gente. Valiosíssima. É, isso aí, vamos trabalhar, porque, gente, a vida não tá ganha, né? A gente tem que produzir. Eu costumo dizer que a gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando. Então, você tem que trabalhar, você tem que produzir, você tem que gostar do que você faz, você tem que ser feliz fazendo o que você faz, né? Vai estudar, vai trabalhar, sei lá. É importante que a gente nunca pare de estudar, porque tudo é repertório pro nosso trabalho. No meu trabalho como atriz, tudo é repertório. Eu me arrependo de não ter aprendido a tocar violão, porque tudo você pode usar na sua profissão, né? E aí, corta para... Como que foi todo esse processo? Trabalhei de por 15 anos na Talento Incluir. E agora? Tá, teve um momento que eu trabalhei só como atriz ali, de 2000... Você fez uma novela na Globo também, não fez? Uma participação na novela? Na Viver a Vida, em 2010. Foi uma cena com a Lília Cabral. Sim. Viver a Vida foi uma novela muito marcante, né? Porque teve uma personagem tetraplégica, que era meio que protagonista ali. Então, Aline Moraes, não foi que foi? Foi a Aline Moraes, maravilhosa. Que teve um acidente. Com a Flávia Sintra fazendo coaching dela, de trabalho de corpo. Então, um trabalho que tinha pessoa com deficiência junto, né? Eu fiz uma novela em 2008 na Band também. Essa chamava Água na Boca. Foi assim, eu estudava na Escola de Atores Wolf Maia. E aí, o Jairo Marques, da Folha, que tem o blog Assim Como Você... tinha um quadro que chamava Persona. Era uma entrevista com alguém que ele contava a história. Aí ele me entrevistou, contou uma história. O Del Rangel, que faleceu agora na pandemia, né? Era diretor, foi diretor da Globo, estava dirigindo novelas na Band, viu a matéria do Jairo e queria descobrir mais sobre mim. Ligou. Eu dizia lá na entrevista, eu estou estudando na Escola de Atores Wolf Maia, eu dizia assim na entrevista, eu tenho maior preguiça de ver gente com deficiência na novela que volta a andar milagrosamente, porque não é assim que as coisas acontecem. Pode acontecer de algumas pessoas voltarem a andar, claro, mas não do jeito que retrata aí. Aí depois a avó do meu amigo fala pro meu amigo que ele não volta a andar porque ele é preguiçoso, porque o cara da novela volta a andar. Pior que é por aí mesmo, né? Ah, gente, Pior é que bizarro. Aí eu falava isso na entrevista, sabe? Aí ele ligou lá pra escola, conseguiu meu telefone e me ligou. Quando eu ligo, Del Rangel, Del Rangel, vem aqui conversar comigo, eu tô na Band, tô com uma novela, Água na Boca. Aí ele me chamou pra conversar. Primeira atriz que eu encontrei lá foi a Marisol Ribeiro. Eu fiquei mó feliz de encontrá-la. Aí a gente trocou essa ideia e ele falou assim, vou pedir pro autor escrever 10 capítulos pra você. 10 capítulos, a novela já tava meio caminho andado. Aí eu fiz uma participação de 10 capítulos, eu era Joana, par romântico do Pierre Bittencourt. O ator é o Pierre Bittencourt, que fez o Mosca em Chiquititas, na primeira versão, né? A gente fazia um par romântico. A minha primeira cena nessa novela foi na cama, sem cadeira. Porque foi antes da Joana sofrer um acidente. Então, é como se ela fosse andante. Que legal. Você que fez? Eu que fiz. Aí tinham umas 40 pessoas nos bastidores.
Eu achei muito interessante, porque eu só tinha feito teatro até então, nunca tinha feito TV. Isso foi em 2008. 2008. E aí, em 2010, eu fiz essa participação em Viver a Vida, que foi menor do que eu gostaria. Na verdade, era para ser mais, era para ser maior, mas teve umas questões aí. E depois, por conta dessas questões, eu fui fazer faculdade de marketing. Falei, vou pensar num plano B, né? E continuei trabalhando na Talento Incluir. Mas E sempre vira e teve mexe, isso em você, né? Ou não, você abandonou? Continuei fazendo teatro, me tornei assistente de direção das peças da Oficina dos Menestréis. Então, eu era só aluna, eu fui ser assistente de direção, que me deu uma puta bagagem. Então, em 2012, eu fiz assistência de direção. Em 2014, eu fiz assistente de direção. Em 2015. E depois, até 2019. Aí veio a pandemia. E aí eu parei, né? Na verdade, quando eu tive filho, eu parei de montar peças novas. Porque eu trabalhava a semana inteira e passava o final de semana inteiro no teatro. Eu não tinha uma vida fora. E aí, quando meu filho nasceu, aí eu tive que parar. Meu filho nasceu e minha mãe estava doente ao mesmo tempo. E esse foi o maior desafio da minha vida. Mais do que ter ficado cadeirante. Quantos anos? Quando que foi que seu filho nasceu? Em 2016. 2016. Francisco tem 6 anos. Desafio também, né? Maternidade Foi o maior. sobre ondas também, né? A maternidade é muito desafiadora. Sobre rodas, sem ser sobre rodas. Sim. É claro que sobre rodas tem os desafios da mobilidade, né, gente? Perfeito. Porque eu já pedi ajuda para Deus e o mundo. Indo no aeroporto com a criança, com a mala, pedindo pra mulher da Polícia Federal, segura meu filho, por favor, para eu poder tirar o tênis, porque tem que tirar o tênis para passar no porte, que eu viajei muito sozinha com o Francisco. O povo fala que eu sou doida. Eu ia sozinha no supermercado com o Francisco, com a minha mãe com Alzheimer. Então, eu vinha puxando minha mãe, que se perdia no caminho, empurrando o Francisco aqui, ó, no meu canguru. Nessa época, de 2016 pra frente, que eu dei um tempo maior no teatro. Eu dei um tempo porque era muita coisa. Era maternidade, meu marido é músico, viajava muito a trabalho. Minha mãe com Alzheimer, então o Francisco estava começando a aprender e minha mãe começando a desaprender. Demandas bem diferentes. A fase oral do Francisco, a fase oral. Minha mãe uma vez pôs um parafuso. Você com os dois, né? E você com os dois, né? O quê? Eu ia trabalhar, levava minha mãe no centro de convivência. Eu falava que era o clube. Então, deixava minha mãe no clube. Ela passava o dia lá, tinha atividades. E levava o Francisco na escolinha. O Francisco foi pra escolinha com 6 meses, muito bebê. Aí eu ia trabalhar, ia atender cliente, voltava, pegava a minha mãe no clube, pegava o Francisco na escolinha e ia pra casa. Aí no começo minha mãe abriu o portão pra mim. Aí quando ela começou a não saber mais como abrir o portão, aí eu botei portão eletrônico. Era uma loucura, assim. Né? O Francisco, eu dava o Francisco pra minha mãe segurar enquanto eu desmontava a cadeira, montava. Aí eu tirava o Francisco, tirava a minha mãe do carro. Olha que loucura, né? Aí minha mãe começou a não conseguir mais fazer as coisas. Aí teve uma fase que aí eu tive que trazer cuidadora pra me ajudar, porque eu já não tava dando mais conta sozinha. Mas foi bem no final. Minha mãe faleceu em 2019. Ainda bem que minha mãe foi embora antes da pandemia, cara. Porque era fisioterapeuta, era enfermeiro na minha casa. Imagina um monte de gente em casa. Não ia ter como administrar tudo isso, né? Todo, né? Você entendendo tudo. E com criança pequena. Não entender nada, né? Minha mãe já tava corpo lá. Ela tava em outro lugar. Não sei onde ela tava, mas de vez em quando ela voltava, mas ia embora. E com criança pequena, e toda essa logística, e todas essas pessoas. E uma casa pra cuidar. Você não quer um cachorro, não? Eu tenho um chuvisco, que era cachorro da minha mãe. Boa. Então, imagina, meu marido, quando a gente decidiu, porque eu decidi que eu queria ser mãe. E aí a gente decidiu que ia ter filho. Só que eu falei pro meu marido, ó, minha mãe tá doente, tem minha mãe, tem o cachorro, se a gente mudar, vai minha mãe, o cachorro e eu, e grávida, e cadeirante, beleza. É carrinho de bebê, é todo mundo. Com 8 meses de gestação, estressadíssima, a criança quase nascendo. Na casa que eu moro até hoje, que eu adoro. Que, aliás, apareceu também no Decora, sabia disso? Sim, do GNT? Sim. Eu me inscrevi no Decora, boba. Muito eu me inscrevi em toda qualquer coisa. Não, funciona, tá vendo? Quem acha que não adianta se inscrever, olha aí. O povo vem falar pra mim, você tem sorte? Eu falo, você também se inscreveu? Aí a pessoa fala, não. Então, só é uma questão de sorte, faz, uma né? questão de fazer inscrição. Só ganha quem se inscreve. Eu me inscrevi, uai.
Eu fui naquele Topa ou Não Topa das maletas também do Roberto Justus. Ganhei vai- 27 mil Que reais. legal. É. Ó, a Você não vai pergunta pro do BBB, Rafa tá, ali. Tabata? Só como influência. Rafa, Ah, a se cara eu tivesse dela. 30 anos, eu ia pro BBB. Com 42, não vou. Você não teria coragem? Não vou, porque eu tenho achado muito tóxico. É muito Eu gosto do BBB, eu gosto de comportamento humano, mas eu não teria paciência para essas dinâmicas de jogo da discórdia. Não ia me fazer bem. Cara, não ia durar Mas muito eu ali, vou, não. viu, Boninho? Pode chamar. Vou fácil. Chama o Felipe Eu que vou ele vai. fácil, vou Céu, fácil no você Big já Brother. pensou? Segura. Imagina, Rafa. Boninho! Ó, Boninha. Você se inscreveu? Gente, Chama- vocês são tudo loucos. Chama Aí, o Felipe, você faz encontra um lá, banheiro fala, ó. acessível, Eu faz sou um elevador pra oposto, piscina. eu sou a pessoa que Elevador pra jamais piscina, iria pra um Pra ter Big Brother. conforto. Um elevador piscina? Pode ser É, né? mas eu gosto da coisa rústica também, de É. cair na piscina, dar um jeito de voltar. Mas seria um acho puta que é uma desafio coisa pra disso. eles, né? Porque eles vão ter que pensar em tudo. Prova de resistência. Dá essa ideia lá, tudo. Tabata, era uma boa, hein? tudo. Imagina que legal isso. Mas, ó, eu estando lá na Globo agora, as coisas estão mudando muito. Por exemplo, tem o carrinho tem rampa, tem o carrinho adaptado, porque é muito grande lá, a gente andar pra lá. Só tinha um. Agora tem eu, tem a Vitória, tem um menino que vai fazer uma série. Agora tem O 2. Fernando. Tem o Fernando, que de vez em quando tá lá, né? E que apresenta o No Limite. Então, agora tem 2 carrinhos. Antes eu dividi o meu com a Vitória, que a Vitória tá indo lá todo dia, porque ela vai fazer a próxima novela das 18. Amor Perfeito. Vai ter uma criança de 7 anos cadeirante, que vai ser que filha legal. da Carol Que Castro. legal, Olha só. gente. Pois Tá, é. calma, mas como você caiu na Globo? Como que chegou E aí nesse você ficou sem convite? trabalhar, Sim. sem ficar É. no teatro esse período, com essa loucura toda E que você aí viveu. teve pandemia, e aí a gente descobriu uma forma mais inteligente de trabalhar, fazer palestra, treinamento online, reunião online. Que facilitou bastante coisa. Gente, eu ia pra Campinas fazer uma reunião pra tentar vender um negócio pro cliente, e não vendia, pagava pedágio, gasolina. E Gente, tempo, né? E a coisa mais preciosa que a o gente tempo. tem na vida é o Faz mais falta Tem. É muito depois doido, de um porque hoje a tempo, gente né? pensa, a gente fala, gente, por que a gente não fazia tanta coisa online assim antes, né? Da pandemia? É, Cara, sei. tudo é possível. E aí eu fiz um teste, porque a Glória Pérez queria uma atriz cadeirante pra fazer a advogada da Brisa, que é a Juliana. Entendi, foi um teste. Eu fiz um teste, a produtora da novela me ligou. Oi, Tabata, tudo bem? Te indicaram aqui, nananã. E aí, pô, vai ter uma novela assim, assim, assado, tem um teste pra você. O coração já tava na garganta, né? Dá uma aceleradinha. Mas eu sou uma caca velha, eu tenho muitas rodinhas no chão. Eu já fiz muito teste. Era um teste. Foi só um teste. Foi um teste, mas é um teste pra novela das 9 da Da Globo, Puta que porra. pariu. É, não é? tipo isso, né? É um Eu teste. olhava Não era pro quadro- qualquer teste, quadro da né? minha mãe que tinha lá no meu escritório, eu falava... Será? Né? E Cara. assim, será, né? Tipo, chegou a hora, né? Era um texto, veio um texto pra eu fazer, foi um self-tape. Então eu me gravo falando texto. Mas você foi lá. fazer Não, eu fiz o teste Em da minha casa, self-tape. Entendi, né? Eu nem sabia da existência disso, tá? Que muito moderno. Não é? Eu fiz alguns testes. Você faz um teste como eles te mandam, tipo... Me manda o texto Entendi, aí você decora e... e o direcionamento. Tá. Eu fiz muitos testes em casa no período de pandemia para filme publicitário e tal. E esse veio um texto do Vinícius Calderoni, que eu adoro, que o Vinícius era do 5 a Seco. Eu já adorava. Aí veio o texto, eu amei o texto. Gravei esse texto na hora e mandei. Você não põe num teleprompter no celular e gravou o texto? Não. Eu só faço isso de teleprompter quando é um texto meu. Mas como era um teste de atriz... Mas como que eles vão saber? Se Ah, você eles não... decorou, se você Eu acho que eles não decorou. iriam saber. Quer dizer, eles são macaco velhos. Talvez eles perceberiam, sim. né? Os caras olham onde deve saber, né? Eu acho que como muito tá de como feito. tá a sua expressão também, pra onde você tá olhando, pra como você tá, né? Mesmo sendo self-taping ali, como que você tá agindo, deve dar uma... Tá, mas era só um teste. Tipo é, assim, você mandou o teste, Mas faz beleza. parte, né? Decorar o texto. Eu acho que isso que flui... Que Mais flui natural, né? mais natural, assim. É você. Até porque ao vivo você vai ter que fazer Se bem que eu tudo sou isso, né? boa de teleprompter, viu? Eu usava muito teleprompter em treinamento de EAD, que gravei muito. Mas não foi o caso, né? Tá. Outras pessoas fizeram um teste também e eu fiquei aguardando a resposta. Ela me ligou, falou: a Glória Pérez te adorou, o Maurinho te Nossa. adorou. E aí, Aí, ó. cara? Como é ouvir isso? Manteve a Legal. serenidade, né? Assim, Legal tá tudo ouvir certo. isso.
a gente tem que regular as emoções. Sim, manter a Sou serenidade. boa em regular as emoções, salvo raras exceções, né? Fiquei lá me autorregulando nessa hora, com a rodinha no chão, tá, me adorou, mas e aí? Né? Acho que vai ser você. Como assim vai ser você? Como assim, acha? Vai ser eu? Vai ser... Acho. Não. Maurinho vai te ligar. O Maurinho gosta de ligar, mas ele tá no Maranhão gravando novela. A Glória vai te ligar. Aí eu peguei Não é trote, não, isso daqui, Oi, né? Glória. Tudo bem? Como você tá, querida? Pois é, aí eu coloquei na minha cabeça. Só acredito quando o Acontecer. Maurinho ou a Glória me ligarem. Uhum. Aí depois Mas também, qualquer telemarketing, você produtora tava aqui atendendo, né? Dani Siminelli me ligou de novo, dizendo, é você, pode fechar sua agenda a partir de setembro. Eu falei, Dani, Fala a verdade. você tem vai. certeza? Eu só acredito assinando um contrato. Não, o contrato vai vir mais pra frente. Dani, setembro é o mês da pessoa com deficiência. Eu tenho muito trabalho. Eu já tenho vários agendamentos de palestra, de treinamento. Tem certeza? Não, tenho. Eu falei assim, vou fechar a porra da agenda e vou passar os trabalhos pras minhas colegas, Kátia, Carol, lá da Talento Incluir, né? Cara, não foi em setembro. E você fechou tudo. Dali, abri a agenda de novo. Perdi um trampo de apresentadora. Ok, mas recuperei, consegui recuperar bem. Trabalhei muito em setembro. Ela falou, fecha a partir de outubro. Nisso eu fui pro Rio de Janeiro atender um cliente, aí liga meu telefone. Glória Pérez. Oi, Tabata. Aí eu tremi na barra. Eu tava dentro do- 021, né? Eu tava dentro, eu já tinha anotado o telefone dela, a Dani falou assim, pra você saber quando ela te ligar. Olha, Já tava, já tinha. Tá tudo no esquema. Aí eu tava num Tremeu. carro de aplicativo, falei, moço, você pode dar mais algumas voltas? Eu vou atender uma ligação muito importante agora. Ele, claro. Aí ela me ligou, a gente conversou, eu fiquei mó feliz de falar com ela, ela me perguntou muitas coisas. O que você faria? Ó, tô escrevendo aqui. Ela já foi falando, ó, tô escrevendo aqui um negócio. Não, porque a Juliana, essa personagem, ela vai ter uma treta com o dono do bar. Porque não vai ter acessibilidade, eles vão brigar. Nossa, é. E ela vai ser advogada. E aí, essa situação aqui, como é quando você pega táxi? Como é quando você pega ônibus? Que resposta você daria numa coisa assim? Que resposta você daria? Nossa, ela já foi discutir Fantástico. com você a construção Já. de todo o roteiro, não sei Já. como se diz. Perguntou coisa, eu falei muito com ela. Depois a gente trocou várias mensagens por WhatsApp, tem vários áudios dela. Aí eu acreditei. Aí eu É boa acreditei. mesmo, né? A Glória é boa mesmo. Né? Meu, vai se ferrar, hein? Ela escreve uma novela sozinha. Ela não tem assistente, velho. Como que escreve texto? Nossa, vai dar As miséria. falas de todas as pessoas. Cara, ela captou muito a mensagem quando a gente se falou. Então, as cenas de advogada Uhum. é um ambiente. As cenas de coisas da vida do cadeirante é outra parada. Foi ela que trouxe isso da vida do cadeirante ou foi você que quis falar sobre? Não, ela que trouxe. Ela que baseado trouxe, no nós que ela vamos me fazer perguntou, no que eu respondi pra ela, ela escreveu. isso. Que legal, né? Danada. Não é? E da onde veio isso? Ela te falou? Tipo, qual era a ideia dela? Era Que realmente... Vou te contar. Conta, né? Conta. Diretor da novela, Mauro Mendonça Filho, Maurinho, ele tem uma filha cadeirante, Januária, adolescente. E ele tá nesse contexto. E a mãe da filha dele chama Juliana. Ai, que legal. O nome Juliana foi uma homenagem para a mãe da Januária. legal. Eles não estão mais juntos, ele tem outra esposa, mas foi uma homenagem. Porque Juliana, a mãe da Januária, tem uma ONG lá no Rio de Janeiro que ajuda pessoas com deficiência, que faz eventos para pessoas com deficiência, que ajuda a doar cadeira de rodas. Que legal. Nossa, que Então a ideia E dela... aí a Glória queria abordar esse assunto. Nossa, Então, fantástico. ó, que Tem incrível, tanto né? significado, Eu né? chamar a Juliana por Fantástico. conta da Juliana, Sim. que é mãe da Januária. Nossa, Enfim, foda, hein? foi assim que surgiu. E aí, Presentão, né? quando o Maurinho me chamou pra conversar, eu cheguei na Globo 2 dias antes de gravar. Eu não fiz preparação junto com o elenco, senti falta, inclusive, mas eu fui bem respaldada ali. Olha que legal que ele me perguntou. Você usa sonda? Uso. Quanto tempo você precisa pra fazer o CAT? Olha só. Já Isso é um pra gestor. colocar- Não, já é- Você é um é- gestor, isso na gestores rotina, das né? empresas. Claro, você vai gravar externa, você precisa de quanto tempo antes de fazer o CAT, quantas horas você. Quanto tempo de intervalo entre um e outro. Cara, que gestor pergunta isso pra você? As pessoas não sabem nem o que é um Não, CAT. não, é tipo, Cat? Que é o É. cateterismo intermitente, Sim. que é passar a sonda de alívio pra esvaziar a bexiga.
para quem tem bexiga neurogênica, geralmente quem tem lesão medular tem, né? E aí, Só a porque se maioria o das nosso pessoas não ouvinte não faz sabe ideia, disso, né? né? É bom esclarecer. Mas ele tem uma filha cadeirante que faz, então tava em casa, gente. Eu Que achei ótimo, cara. incrível, assim. Pra mim foi um momento Imagina foda. ouvir né, uma preocupação desse nível. Aí eu cheguei no estúdio no MG4, tem um camarim acessível, com banheiro acessível, com cadeira de banho pro chuveiro. Onde você vai nos estúdios tem banheiro acessível, menos nos pontos de apoio. Os pontos de apoio fizeram rampa, que não tinha, era bem roots. Né? Quando a gente vai gravar externa, cidade cenográfica, é bem roots. Mas aí, cara, eles fizeram rampa nesses lugares. Ainda não tem banheiro acessível, mas eles usam banheiro químico acessível. Que ajuda. Melhor que nada, né? É isso, gente. Nossa, e aí estou lá fazendo E quando Doutora vocês Juliana. vão fazer gravação externa mesmo, assim, que não é em cenário, que é na rua, como que é essa logística? Eles levam dois caminhões ou ônibus, que são ônibus camarins. E eles locam um ônibus camarim com elevador. Que legal. Globo, né, fia? Mas que legal essa nível, outro preocupação, né? Banheiro químico sempre perto do ônibus camarim. Então, eu subo no elevador, me troco, me maquio, faço a caracterização, desço, vou até o banheiro químico, faço as minhas necessidades e Tá pronto. vou gravar tá na pra jogo. rua, na calçada, Que pegando legal. busão. Que tem muita cena, né? Externa, assim, tem bastante Tem. coisa, né? Tem. Mostrando a realidade mesmo, Tem. né? E o impacto que foi isso, né? Foi uma avalanche nas mídias sociais isso. Mas nem só isso, né? Acho que você, agora você andando na rua, as pessoas com deficiências, né, tem uma... Elas te param, te perguntam, te falam. Com como que deficiência, é? sem deficiência. Assim, uma avalanche para a comunidade das pessoas com deficiência foi. Não é? Para nossa bolha foi. Fora da bolha, eu não sei. O que eu tenho percebido é que tem pessoas que achavam que eu não era cadeirante. Entendi. Eu até fiz alguns posts sobre isso, né? A pessoa que faz a doutora Juliana na novela é cadeirante na vida real? Sério? É, porque o povo achava que alguém sentou na cadeira de rodas, bem creepface, e foi fazer a novela. Fake, cadeirante fake. Não foi o caso. Teve um vídeo que eu pus... teve uma cena que eu fiz com a perna cruzada. E aí você vê os comentários nas páginas de fã da novela. Essa atriz, ela podia trabalhar melhor. Como é que cadeirante cruza a perna? Que ótimo, cara. Gente, como Mas assim, é muito bom cadeirante isso, que você não quebra cruza a várias perna, coisas. né? cara. Muito Eu falei assim, doido como isso, assim, né? gente? Eu cruzo a perna assim. É porque a Vai lá no fotinha meu Instagram padrão que eu vou não é mostrar. cruzada, né? Fui lá, mostrei eu cruzando a perna. Fazendo assim. Cruza. Gente, minha perna não mexe, mas eu pego a minha perna com a mão Sim. e cruzo a minha perna. Aliás, até é um bom alívio pro bumbum, Perfeito. né? A gente vai mudando, cruza. Então é isso. Então você vê a ignorância ainda da sociedade. É muito importante a gente estar É lá. muita É falta de importante informação. a novela abordar isso. É fantástico isso, cara. É muito importante a gente estar lá. É muito importante a gente estar na linha de frente, nos bastidores, na produção, nos roteiros, na câmera, na direção, atuando. A gente precisa mais de nós em todos os lugares. Ocupar os nossos espaços, né? Em todos os espaços. Todos. Tem a ver com representatividade, mas tem a ver com educação, né? Com formação, com Completamente. com informação. Informação, acho que é o ponto. Né? É a informação que quebra o preconceito. E aí a inclusão, de fato, acontece, né? Sem informação, a gente ainda fala muita groselha, né? Mas pelo jeito, assim, uma coisa que você não gosta na vida é viver, assim, uma coisa que é calmaria, assim, sem desafio. Porque agora é você gravando no Rio, né? Teu filho, teu esposo, que é músico, que trabalha também pelo Brasilzão afora. Assim, calmaria não tem. Esse é o maior desafio agora, né? Deixar minha família e meu filho, que tem 6 anos, em casa. Ficar longe é bem desafiador, porque eu morro de saudade. Aquela E ponte ele aérea, sei lá. também, né? Mas eles ficaram 2 meses comigo, porque calhou do Marcinho tá em cartaz no Rio. E minha sogra morar no Rio, então a gente levou o Francisco ficou 2 meses com a gente. Ai, que No gostoso. Rio de Janeiro. Mas aí começou. E as férias de janeiro. Começaram as aulas, teve que voltar. Ele tá no 1º ano, né, gente? E o coração da mãe, hein? Lá, o filho aqui. Fica apertado, mas eu sei que, cara, eu e o Marcinho, a gente divide muito bem aí. E ele é um paizão, eu fico bem despreocupada. E quando ele tá viajando, minha madrinha, que é sensacional, fica com o Francisco. A gente tem conseguido se organizar essa estrutura,
peru escolar, para quando a gente não tá. Quando a gente tá, a gente leva, a gente busca. Mas quando a gente não tá, aí... Imagina ele na escola. Deve ser o máximo. Eu, se fosse minha mãe, eu falaria pra todo mundo. A minha mãe é atriz da Globo. Ah, ok. Sabe a Juliana da novela? Sabe a novela Essa das aqui 9? é? Minha mãe tá lá. Ele O fala que assim, sua mãe faz? Ela trabalha onde? A minha mãe tá na novela da Globo. ele falou outro dia pra criança que tava brincando com ele num playground. Você reparou que minha mãe faz a novela? Que bonitinho. Sabe minha mãe? Puto orgulho, né? Que legal, cara. Meu filho! Deixa de ser exibido, garoto. Deixa ele curtir o Pô, momento dele, né? muito Porque legal, é um né? orgulho pra ele, né? Imagina, muito orgulho. Ele poxa. já fez comercial, fez de uma marca É de mesmo? calçado, com a trilha que meu marido tocou. Ah, uma família de Legal. artistas, De né? artistas. A gente É uma fazendo família de juntos. artistas. A gente fez uma campanha de Dia das Mães. Eu sou muito grata a todas as pessoas que passaram pela minha vida. E a gente fez uma campanha de Dia das Mães para a Handbook em 2018 e em 2020. Que legal. Então, a loja que eu tive meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho, É muito- foi... O ciclo da vida é um negócio que é surreal, né, cara? Quanto, né? E quando você, Faz- em todas as fases da sua vida, você deixa portas abertas, bons relacionamentos, você cultivou aquilo, foi uma relação de troca legal, justa, pros dois lados, isso volta, né, na vida. Cara, eu não tenho o que falar. Todas as minhas relações profissionais foram muito bacanas. E eu tenho relacionamento com todas as pessoas que eu trabalhei. Desde que eu tinha 15 anos, comecei a trabalhar, sabe? E sou muito grata a todos os lugares que eu passei, porque eu aprendi muito, né? É uma troca, acho que também as pessoas aprenderam comigo, e é isso. E a gente tem que saber se relacionar mesmo, a gente tem que saber construir essas relações e deixar as portas abertas, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Importante. Incrível, né? Gente, quanta coisa, dá pra gente fazer uns 3 episódios, eu acho. Eu queria fazer aquela perguntinha, posso? Eu tenho uma também. Você tem? Então Ó. faz a sua também. Pode Não, fazer. eu queria saber o que você aprendeu com a deficiência. Se você sempre foi assim. Então, peraí, vamos começar o outro episódio já. Não? O que a deficiência ela te ensinou? Cara, que a gente não tem controle sobre as coisas. Às vezes a gente quer ter controle sobre tudo. E a gente não tem controle. A gente não tem. E não foi só a deficiência e a doença da minha mãe. Me ensinou isso. E é difícil, né? Porque a gente quer controlar. A gente quer tomar as rédeas. E às vezes a gente tem que deixar a vida fluir, porque as coisas acontecem. E claro que a gente tem coisas que são acidentes, mas um acidente, uma doença, são coisas da vida, podem acontecer. E que controle que a gente tem sobre isso? E o que você faz, né? Quando tudo isso acontece, né? É, claro, você dá uma choradinha. Não, Ó, vou falar que não é fácil. Na doença da minha mãe, eu chorava demais. Eu pedia muita ajuda, nem sempre eu tinha. Foi um puta aprendizado, sabe? Imagina, ela usava fralda, eu trocava a fralda dela, eu dava banho nela, eu escovava os dentes dela. Tudo que ela fez comigo, eu não fiz nem metade do que ela fez pra mim. Olha só. Foi uma forma de retribuir também um pouco, né? Mas não é fácil essa inversão de papéis. Não é fácil você ver a pessoa que você ama indo embora, né? Se tem família aqui assistindo, cara, empoderem seus filhos, porque ninguém é eterno. E é pra sempre. Ninguém é pra sempre, infelizmente, porque mãe devia ser eterna. Mas não é, cara, não é. Então a gente precisa ser independente, principalmente ter muita autonomia da nossa vida. Autonomia, gostei muito dessa palavra. Acho que de tudo que foi dito, autonomia faz É o que sentido, reflete, assim, absurdo, né? Porque é isso, né? Por mais pessoas autônomas. E automaticamente independentes. Pois é, gente. A gente que manda na porra toda. Quem É manda isso. nessa porra é você, entendeu? E é muito Exato. desperdício, né? Você vir numa vida que a gente nem sabe ao certo, aí vai da crença de cada um, o que veio antes, o que vai depois, né? Mas você veio numa vida, você tem esse presente, e o que você vai fazer com isso? Você vai ser passageiro dessa vida, né? Você não vai ser o motorista ali, você não vai decidir as suas coisas. É muito desperdício, né? Muito. Quando a gente cara. não abdica de ser protagonista da própria história, né? De ser ali quem vai... Porque aí o outro vai decidir por você. E entender que é ciclos também, né? Um dia você tá pra baixo, mas é isso. Depois sobe, Sim, gente. depois desce, Ninguém depois tá falando que é sobe. fácil. Pelo contrário, muito sim. importante isso.
É simples, mas não é fácil. Mas é Não é simples. fácil. Mas é simples. Falando é Né? simples, né? É. Tem uma simplicidade, mas não é fácil Não. quando Mas você acho tá que vivendo a parada. entender, ter consciência de que às vezes vai ser muito difícil, de que muitas vezes você vai estar triste, de que muitas vezes você vai estar vulnerável, que isso faz parte, já te traz tudo bem, faz parte do processo, né? Eu vou aprender aqui do que ficar almejando, de repente, uma vida que não é real, né? Uma história que não é real, onde tá todo mundo feliz sempre, tá tudo perfeito sempre, ninguém é vulnerável. Isso não existe em lugar nenhum, né? Gente, não. É o que a gente chama de felicidade tóxica, né? Positividade O tempo todo, né? tóxica, né? Porque não existe É. isso. Ninguém é assim. E querendo ou não, né? Esse momento que a gente tá vivendo de tanto virtual. O Felipe fala que eu sou muito velha com isso, porque eu tenho umas ressalvas com tanto mundo virtual, sabe? Assim, porque eu acho que é muito tóxico às vezes. As pessoas perdem a mão, perdem a noção do que realmente é real e de como a vida é. Porque a vida, ela é assim. É real. Ela tem muitos momentos difíceis, muitos processos, muitos aprendizados. A vida ela não é linda todo dia, ela não é feliz todo dia. Você não acorda todo dia disposto. Mas o que você faz com o dia que você não acorda disposto é a grande sacada, né? E não porque... Né, E fazer tem tudo dia que você bem não quando quer fazer tá feliz, nada, tá né? tudo bem, né? É mais Tá tudo fácil. bem. E, cara, E se respeitar, tá tudo bem, né? Se não tá bem, tá tudo bem não estar bem. Qual o problema de não estar bem? Só não tá bem se você não tá bem todo dia. Exato. Todo dia aí a gente tem que se preocupar, né? Sim, E sim. buscar ajuda. Os altos e baixos, eles são Mas parte entender da que vida. faz parte, né? Posso fazer a minha? Vai que vai. Ai, meu Deus. Ó, cuidado, hein? Tá o quê? Tem alguma história engraçada pra você contar pra gente? Alguma coisa que te aconteceu? Leve, vai, Tabata. Alguma coisa assim que você olha pra trás e você fala, não acredito que eu vi isso. Tipo, sei lá, uma pessoa que decidiu pular a janela, da cadeira de rodas pular a janela. E eu caí, óbvio, que não deu certo. Alguma coisa assim que você viveu na sua vida. Meu, eu assim, lembrei que foi engraçado. dessas histórias. Você pulou a janela? Eu tentei, né? Óbvio que eu não consegui, né? Eu tentei, ótimo. Eu tentei, mas não deu certo. Eu tenho um amigo, nossa, faz muito tempo que eu não vejo esse cara. O nome dele é Márcio. Ele trabalhava com vendas, ele era gerente da Toyota lá de Brasília, cadeirante. Só que antes ele vendia plano de saúde de porta em porta. Também é cringe, tá? Imagina. E uma vez ele bateu numa casa que tinha um cachorro e o cachorro saiu correndo atrás dele. Ele tinha um Fusca, ele saiu com a cadeira correndo e o cachorro ia pegar. Ele entrou pela janela do Fusca. Porra, como Você ele viu uma conseguiu, questão de tá vendo? sobrevivência, O né? desespero que faz. Ele pulou da Não cadeira posso de rodas pela imaginar. janela do Fusca. Imagina o desespero desse cara, né? Não, e a Pulou. janela do Fusca não é uma janelona, né? Vamos lá, é uma Aí eu preciso- janela vou menorzinha, testar. né? Eu esqueci a chave de casa. Aí a janela tava aberta. Fui tentar me segurar a e questão é que puxar. não tinha um cachorro correndo atrás de você, É. você não conseguia. Aí óbvio que não deu certo. Aí eu caí ainda fora da cadeira, do lado de fora, enfim. Gente, mas são tantas coisas que acontecem comigo. Já aconteceu de eu estar saindo do carro, montando a minha cadeira e a roda ir embora. E aí? A roda vai embora. E aí você faz o quê, né? Cara, era perto Tchau. de um trabalho meu, eu liguei pra um cara que trabalhava comigo. Rogério, se estiver ouvindo isso, vai lembrar dessa história. Minha roda foi embora, cara. Imagina ele não entendendo nada. Não passava uma alma Vira naquela roda ainda, rua. né? Passando ali. Não só. passava uma alma na rua. Eu tive que ligar. Ainda bem que eu tinha pra quem ligar. Senão eu ia ter que ficar esperando passar tá bom. uma pessoa. A Bia, né? Que a Bia contou que ela tava na garagem do prédio dela, não foi, Rafa? E também a mesma coisa, só que a cadeira inteira foi embora. E aí ficou a cadeira lá, ela aqui, e ela falou, e agora? O que eu faço? Dá ré. Né? Eu já dei ré várias vezes, mas uma vez eu deixei a minha cadeira na garagem do Marcinho quando ele era meu namorado. Ele morava num prédio, eu deixei a cadeira lá e fui embora. Fui fazer coisas de carro. Eu sou a pessoa que buzina, peço pra alguém vir me atender pela janela. Faço muito isso. Quando eu voltei, a cadeira não estava lá, Na garagem. na garagem. E aí? Uma mulher, uma senhora passou mal. Pegaram sua cadeira pra socorrer. O filho pegou a minha cadeira achando que era a cadeira do prédio e levou a senhora pro hospital Com a sua cadeira. com a minha cadeira. E aí, o que você fez? Passou o Morou dia no carro. inteiro. Meu marido pegou no colo, né? Era namorado na época. Passou o dia inteiro fora com a minha cadeira. E eu tentando descobrir quem pegou a cadeira. Até você essa não pessoa. sabia de quem que tava com a sua cadeira. Nossa, foda. Aí foi falar com segurança, aí segurança vai olhar na câmera, aí fala,
Foi a senhora que passou mal e pegou sua cadeira, veio a ambulância. Ambulância não, foi no carro do cara, levou. Aí eu Porra, descobri, sacanagem. aí eu fiquei esperando a pessoa voltar pra devolver a minha cadeira. Não pega a cadeira de um cadeirante, né? Não saiam sem a sua cadeira. E não pegue a E cadeira andantes, de um não cadeirante. pegue a cadeira de um cadeirante. Mesmo Faz numa essa, urgência, vai. A gente até entendeu, mas não pegue a cadeira Não de um pegue. cadeirante. Né? Eu entendi, mas no começo eu fiquei puta. Fiquei muito. Gente, como que alguém pega a minha cadeira? Eu não tava vendo que essa cadeira. Gente, essa cadeira não é uma cadeira hospitalar. Você não tá vendo que é uma cadeira pequenininha, Na sob hora do medida? desespero. Olha a roda, Ele a ainda cadeira. deve ter dado graças a Deus A que tinha velhinha uma cadeira ali, pequenininha, né? a senhora pequenininha Ninguém também. entende pois porra lá. nenhuma de cadeira, gente. Você vai no médico, o médico fala assim: você quebrou o pé? O médico olha pra cadeira, criatura, é uma cadeira de paraplégico feita sob medida, não é qualquer cadeira. Enfim, Tá vendo? Tinha muitas histórias. Ai, Tabata, que delícia. tem muito mais, né? Você, pô, Vai, Rafa. Rafa. O Rafa tá aqui curioso. Só pra relembrar, tinha quantos anos no seu acidente? 20. Tá. Você já tinha ações... você já era uma pessoa que pensava em quem era deficiente, no negro, Não. nas pessoas... Não, eu não era engajada com nenhuma causa. Eu não era ativista em nenhuma causa. Eu só vivia a minha vida, trabalhava, pagava conta. Não E tinha eu- isso no teu consciente? Assim, era Não, algo- eu atendia cliente. Atender cliente é uma escola, né? Eu já tinha atendido uma menininha cadeirante. E lembro que ela ficou em pé. Eu até me surpreendi, a mãe dela. Você não esperava que ela ficava em pé, né? Aí você descobre que nem todo cadeirante só fica sentado. Mas eu não tinha essa noção. Não tinha, não era engajada com nenhuma causa. Isso foi despertando depois, quando você começa a vivenciar as dificuldades, a falta de acessibilidade e começa a não se conformar com um mundo que não é acessível, que não te respeita, com as pessoas que fazem umas perguntas sem noção, que Descabidas, nem né? te conhecem e perguntam coisas pra você íntimas. As pessoas não te conhecem e fazem perguntas íntimas pra você. Como assim, né? E aí eu comecei a falar sobre isso, primeiro nas redes sociais, e fui fazer teatro, aí teve o movimento de superação, eu fui trabalhar com inclusão, e aí tem história. É porque um dia a gente tava batendo Obrigado. um papo aqui, Imagina, que uma coisa prazer. é a pessoa que, sei lá, ela comete algum equívoco por falta de informação sobre acessibilidade, sobre deficiência e tudo mais. Outra coisa é a pessoa que já recebeu a informação e que não faz questão. Ou que não, né, assim, que não se preocupa. Acho que são dois aspectos diferentes. Por isso que a gente tem que atuar muito na informação, na educação e uma série de coisas. Porque quando você entrega informação e conhecimento, porque se isso não faz parte da tua vida, da tua família, você não entende aquela dor, aquela necessidade, aquela demanda, você não entende. Mas se você está aberto a aprender, né, a receber essa informação, você muda a tua chave. O problema são as pessoas que, mesmo estando na cara, estampados, recebendo a informação, simplesmente não se preocupam, né? E perguntas íntimas só cabem quando você tem intimidade. Lógico. Já Você disse. não vai fazer uma pergunta íntima pra alguém que você não conhece. No supermercado, Na né? vida. Tipo, no mercado. Eu recebo vários assim na também. farmácia, na padaria, no Em táxi. todo lugar, né? Absurdo. né? Para, gente. As pessoas não acham que não é normal. Vai cuidar da sua vida. Porque, Deixa né? quieto, deixa em paz, né? Não, eu tô perguntando Choco por de que você rolê. faz o que você faz da sua vida, né? Que coisa chata. Mas isso é porque a gente não se vê. E quanto mais a gente se vê, mais natural vai ficar. Né? Então, a gente ainda tá caminhando. Tá melhorando. Pô, tá melhorando Melhorou muito. Eu acho. Mas é um... Falta muito ainda. Mas a gente não pode se contentar com o mínimo. Lá no Rio, a gente encontrou um quiosque que tem uma cadeira anfíbia. E eu fiquei muito feliz. Cara, tem uma cadeira... É nesse quiosque que a gente vai vir, é nessa praia que a gente vai vir. Porque fora os projetos... Tá até legal falar pro pessoal. Na Praia da Barra, no posto 2, perto da Praia do PP, é um quiosque que chama K8. E eles têm uma cadeira anfíbia no E quiosque. tem a praia pra todos lá também. né? Só que a Praia para Todos é um evento que é Fim de de final de semana, semana, das 9h às 2h da tarde. né? E eu quero ir pra praia a hora que eu Perfeito. quiser. Uhum. Entendeu? Então fica no posto 2 da Barra, é isso? Isso, no Bom quiosque K8, Bom saber. perto da Praia do PP. legal. Eles têm uma cadeira anfíbia e eles emprestam. E a gente ficou muito feliz. Aí depois a gente parou pra pensar.
Cara, a gente agradece e fica feliz com o mínimo. A gente tem que agradecer, gente. Não, sim, mas é tão... Mas é o mínimo, velho. Uhum. Esses quiosques... E às vezes o detalhe que Esses precisa é quiosques tão faturam básico. mó grana. E é simples, né, Tabata? Comprar uma cadeira anfíbia pra você entrar no... E olha É que, legal. peraí, vamos abrir não é tão simples, né? É simples, mas não é fácil, porque custa 5 mil reais uma cadeira anfíbia. Mas um quiosque desses, que recebe público numa cidade, que é uma cidade turística. Não, você vê que essa pessoa, ela já tem, Agora, já quando eu vou pro entendeu, Rio né? de Janeiro, Ela eu vou já pra lá. entendeu, Sim. né? Para pensar. cara. Ela já entendeu que quanto mais público ela contemplar, é melhor para ela, né? Faz parte do como você disse, né? Do capitalismo, da troca. Se você para você oferecer um bom serviço, você tem que contemplar o maior número de pessoas. A né? gente passa um perrengue porque não tem banheiro acessível em nenhum quiosque da praia. Achei um na prainha, Então- no Recreio, um banheiro acessível. Tem. Agora a Dove fez uma ação interessante ali na Praia do Leme, que tem banheiro acessível, tem cadeira anfíbia e tem cadeira para obeso. Tamanhos de cadeira. Só que ela é sazonal, vai acabar. Ah, que Quem vai ficar com essa cadeira anfíbia, com essas cadeiras? Eles dizem que as cadeiras de tamanhos diversos vão para os quiosques da praia ali do Leme, Copacabana. Mas e a cadeira anfíbia vai para onde? Quero saber, porque eu quero ir na praia. Então, mas a falta de banheiro lá me chamou a atenção também. Porque eles reformaram, eles fizeram um monte de banheiro na turística. praia, só que os banheiros lá agora é pra baixo, né? Tem uma escada. Subsolo. E vários banheiros, assim, em todo lugar tem agora. Só que Tem não é um, acessível. não tem um acessível, um adaptado, zero. Você fala, pô, uma cidade daquele tamanho, com tantas pessoas, e aí? A primeira vez E que eu aí, fui no Rio, eu você fui com está a em Dani. Copacabana, você vai fazer xixi no Lá na Copacabana prainha. Palace. Uma vez eu fui fazer xixi no Copacabana Eu faço Palace. na garrafinha de água. Pronto, falei. Eu tô na praia, eu também faço na garrafinha, então, mas quando você tá no foda. calçadão, tá? Uma Sim. vez eu fui no banheiro do Copacabana. Eu vou nos bares. Bati lá, Banheiro chique, vai. toalhas vamos combinar. quentes. Toalhas quentes. Você bateu mesmo? Você falou, ó, eu quero usar o banheiro? Posso usar o banheiro? Gente, Nossa, eu é vou... o seguinte, nenhum quiosque tem banheiro acessível. E eu tô precisando muito ir ao banheiro. Será que você me permite ir ao banheiro? Ah, pode ir no banheiro da piscina. Fui eu. Fiz xixi no banheiro do Copacabana Palace. Toalhas aquecidas no banheiro da piscina. Toalhas aquecidas. Fala, moça, nenhum dos quiosques tem uma caminha. Será que não dá pra dar uma... Sentindo uma falta de quarto. Uma Uma diária e uma pernoite. Uma pernoite, né? Mas eu lembrei porque a Mas eu primeira não sei vez que eu isso, fui na praia no Rio foi com a Dani. A gente foi na prainha, eu, a Dani e a Coffers, que teve a Reaccess, lembra? Nossa, Que foi uma Reatec no Rio. Eu trabalhei numa Reaccess. Então, a gente tava na Reaccess. Fomos nós três, porque a Dani trabalhava no Acreditando nessa época. E eu não lembro direito como que foi, mas a Dani é toda descolada também. Nós fomos parar no meio da praia, fomos pro mar, fomos pro quiosque, fomos pra tudo também. E mas muito agilizada também. Mas eu já fui muito mais agilizada quando eu tinha 20 e poucos anos, 30 e poucos anos. Agora eu tô um pouco mais exigente. E tem que ser, né? E Mas tem eu que ser. entendo isso também, eu acho isso justo, Tem que cara. Porque é isso, né? Você tá atrás também, pô... Já brigou muito, né? Eu já fui em tudo quanto é lugar. Com hoje, acessibilidade, então, sem sim. acessibilidade, era carregada, obrigação. não tava nem aí, mas eu queria estar nos lugares. Agora, com 42 anos, eu escolho. Mas às vezes encontro uns perrengues no meio do caminho, né? Total. Total, Mas são sempre. fases também, né? É. Teve a fase que era importante estar em todo lugar e mostrar que, olha, putz, pra eu estar aqui, alguém vai ter que carregar minha cadeira. E alguns lugares Porque foram isso sendo faz com que as transformados pessoas... por causa disso. Isso. Outros não. Mas tem outras fases que agora deixa, né? Assim, outras Já fases passou, que né, você... Thelma? Agora tem contato da Glória Pérez no WhatsApp dela, cara. Ela manda um WhatsApp. oi, Glória Glória. Pérez. Oi, Glória. Tudo bem aí? Ela Você chama ela só de Glória? Aquelas você chama ela só de Glória? Eu chamo de Glória, né? Não tenho tanta intimidade assim, né, gente? É uma relação profissional. Não, você chama de Glória, eu chamo de Senhora Glória Pérez. Né? Glorinha. Exagera. Que venham outros, né? Papéis, Que venham outras outros pessoas com trabalhos, deficiência, que venham outros tudo, sabe? Vamos furar essa bolha, vamos abrir furar. caminhos. Acho que Que estourar todo essa mundo- bolha, né? Estourar essa bolha mesmo. E todo mundo tem potência de estar em qualquer lugar que quiser. Acho que a gente não pode permitir que ninguém diga o que a gente pode ou não fazer. Exato. É você que define, é você que dá o tom. Né? E é possível, né? E tudo é possível, cara. A palavra do podcast é autonomia. Desse episódio, né? Não? É isso.
Tabata, muito obrigada mesmo. Eu acho que a gente vai ter que fazer outros episódios pra você contar muitas outras coisas. A gente tem que trazer o Billy, a gente tem que trazer essa galera toda. A Selma já veio, a gente tem que trazer. A Paula, eu tô no pé dela também. A gente tem que trazer essa galera porque vocês falam sobre tanta coisa que ensina pra gente, ensina quem tá em casa, dá aquele, sabe, aquele... 8 horas de podcast, juntar eu, o Billy, o Gui, a Carol. Nossa, imagina, você topa. Cara, Trazer vai essa ser galera 12 Fazer horas. isso, né? Muito legal, né? Pra contar a história toda do movimento e pra motivar muita gente que tá em casa e que às vezes ainda não entendeu o lance da autonomia, né? Ai, gente, obrigada. É um prazer estar aqui. Eu amo Acreditando. Acho que... E eu sou fã desde que inaugurou e eu nunca tinha vindo. Demorei muito pra vir. Não, demorou nada. Imagina, Não, imagina, tava. eu falo, não. Imagina toda um dia até eu que. vou, Eu vou lá, né? Eu vou. Mas tudo no tempo certo. É porque a né, vida assim, também é super tranquila, né? Quase não era nada. É outro corrida. momento da outro vida momento mesmo. da vida, acho que é outro momento de acreditando também, momento seu, de todos nós, né? Mas é isso. E eu acho que esse é um lugar que a gente vem cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. A gente tem que cuidar dessa casa aqui, porque essa também não é eterna. Não. E tudo que a gente não faz manutenção estraga rápido, né? Tudo que a gente cuida dura mais. Tudo, seja uma plantinha, nosso corpo, a verdade. pintura da nossa casa, né? As coisas precisam de cuidado. Perfeito. Então esse é um lugar pra gente cuidar aqui dessa casa aqui, né? Que a gente frequenta nessa vida. E obrigado, viu, Tabata? Obrigado mesmo. Eu sou super fã desde sempre, assim, né? Essa galera, foi como eu te falei durante o podcast, assim, o quanto foi e é uma referência. E que bom que essa referência hoje está na TV. E que bom que essa referência hoje está na novela da Globo e falando sobre algo que lutou a vida inteira para estar lá, né? Então, Discutindo com Glória Pérez. Não, com gente, Glória isso é o Pérez, e cúmulo da mostrando a falta de chiqueza. possibilidade. É o cúmulo da chiqueza. Mas Francisco é tem que isso, estar é uma demais vitória que é mesmo. de todos nós, assim, é um prazer te ter aqui, não só no Acreditando, mas aqui no Acreditcast, acho que agrega pra muita gente também, e a ideia é essa, né, e obrigado. Eu que agradeço. Valeu, Acreditcast. Valeu. Valeu, Rafa. Obrigadão, Rafa. Muito bom.